Primeiramente, antes de começarmos essa discussão, gostaria que você se apresentasse ao nosso grupo. Você tem uma história interessante tanto na China quanto no Canadá. Conte um pouco da sua história pessoal para nós. Sim, ótimo. Muito obrigado pelo convite, Richard. Meu nome é professor Jiang. Eu nasci na China. E então, quando eu tinha 6 anos, minha família e eu imigramos para Toronto, no Canadá, em busca de melhores oportunidades. Meu pai tinha acabado de passar pela Revolução Cultural e não queria que eu passasse por isso também. Então, nós fomos para lá. Meu pai era professor de ensino médio na China, mas ele realmente não falava inglês. Então, quando foi para o Canadá, ele se tornou lavador de pratos, cozinheiro de restaurante pelo resto da vida. Agora ele está aposentado. Eu cresci em Toronto, mas trabalhei muito e consegui uma bolsa de estudos para estudar na Universidade de Yale. Lá eu me formei em letras e eu queria fazer faculdade de direito, porque é isso que se faz depois de se formar em Yale. Mas eu queria tirar um tempo antes de ir para a faculdade de direito. Então vim para Pequim, na China, para ensinar inglês em uma escola de ensino médio por alguns anos. E eu adorei. Me apaixonei pela educação, me apaixonei pelo ensino. Já tentei diferentes carreiras. Já trabalhei como jornalista, já trabalhei como cineasta. Também trabalhei para as Nações Unidas no Afeganistão. Então, tive uma carreira bastante eclética, mas eu sempre amei a educação. Então, quando eu estava na casa dos 30 anos, voltei a estudar na China e trabalhei em diferentes funções. Eu era diretor de uma escola de ensino médio, eu era diretora curricular, eu era formador de professores. E agora sou apenas uma professora do ensino médio comum, porque tenho 3 filhos pequenos, e eu preciso passar tempo com meus filhos. Então, voltei para a sala de aula. Mas eu sempre quis ensinar artes liberais. Então, como professora do ensino médio, eu ensino os grandes livros, a Ilíada, a Odisseia, a Divina Comédia, a República, a Bíblia, o Mahabharata e depois Paraíso Perdido. Então, eu ensino todos os grandes livros, basicamente, e O faroeste é exatamente o que o nome sugere. certo, certo. Então, eu não ensino o cânone chinês porque meu chinês não é bom o suficiente, mas ensino o cânone ocidental. E com o tempo comecei a dar aulas de história também, porque reconheço que na China não é possível ensinar o cânone ocidental sem o contexto, sem ensinar história ocidental. E comecei a subir minhas aulas no YouTube porque queria compartilhar minhas ideias com um público maior. E no primeiro ano consegui 300 inscritos. Fiquei muito empolgado com isso. Tive ótimas interações com o público. Então, há alguns meses meu canal explodiu. Agora estou com mais de 600 mil inscritos no YouTube. Então tem sido uma jornada maluca. Mas isso só aconteceu nos últimos 2, 3 meses. Meu canal tem recebido muita atenção. Então isso é onde estamos agora. Meu canal se chama Predictive History e alguns de vocês talvez conheçam o canal, mas a ideia é que eu quero reinventar a história, a forma como ela é ensinada, a forma como é concebida. E, portanto, minha maior preocupação com a história é que ela não é analítica, não é estruturada, há foco demais nos indivíduos, foco demais na narrativa e não o suficiente na análise das forças estruturais que movem a história. E então, meu projeto é um projeto enorme, mas nosso objetivo é reinventar a história como uma ferramenta para entendermos melhor a humanidade, assim como para prever o futuro. Então, a meta é voltar e reinterpretar a história para alcançar 3 objetivos. O primeiro objetivo é que sejamos capazes de criar uma narrativa coerente sobre a humanidade. O segundo objetivo é nos ajudar a entender melhor o presente, explicar o presente. E o terceiro objetivo é nos dar as ferramentas para prever o futuro. Então, isso é o que se chama de história preditiva. Sim, tenho consumido seu conteúdo bastante no último mês, mas especialmente nos últimos dias, e eu realmente gostei. E acho que você se tornou uma espécie de figura como Jordan Peterson. Jordan Peterson era um psicólogo relativamente desconhecido no Canadá, postando palestras, e isso acabou pegando. E eu espero que exatamente a mesma coisa aconteça com você. Mas eu não quero, tipo aquele episódio maníaco, certo? Eu evitaria o. Bem, esperaríamos que você chorasse em algum momento desta entrevista com todas as suas emoções. Esse é o caminho. Esse é o caminho para o topo. Eu vou tentar o meu melhor, mas é. Mas ok, vamos mergulhar na história, porque você sabe, Henry Ford disse: história é besteira. História é um banco de abate. Há tanta violência e irracionalidade, coisas sobre a história em que você não consegue encontrar nenhum sentido. Acho que para muita gente a história é uma narrativa, talvez até uma narrativa moral. Você pode aprender sobre George Washington e a cerejeira e se tornar uma pessoa melhor. Hegel, você sabe, dizia que a história é a razão, marchando adiante e tornando-se autoconsciente ou algo assim. Então já houve tentativas, eu diria que
para a maioria das pessoas, história é detalhe, talvez sejam guerras, diplomatas, etc. Mas quero dizer, tente nos ajudar a entender de onde você está partindo, porque, quero dizer, é uma visão meio determinista, quase, não é marxista, claro, mas um pouco como Marx, tipo, existem dinâmicas de classe em jogo que nos empurram para isso, e cientificamente podemos entender isso. Ou nos dê uma ideia de como podemos aprender com o passado, prever o futuro e entender melhor a dinâmica do presente. Certo, ok. Essa é uma ótima pergunta. E minha resposta será longa e detalhada. Peço desculpas antecipadamente. Mas antes de começar a dar aulas de história, passei algum tempo ensinando ciência da computação. Então, passei bastante tempo entendendo a inteligência artificial e como ela funciona. Então, fiquei obcecado por como funciona a inteligência artificial. Mas a ideia sobre inteligência artificial é que você pode criar um ciclo de feedback para que a saída se torne a entrada. E o que quero dizer com isso é que, em vez de você escrever o algoritmo, em vez de você escrever o código e tentar descobrir como algo acontece, o que você faz é deixar a máquina descobrir as variáveis, as forças que criam o resultado. Então você treina a máquina com o resultado, com os desfechos, e depois a máquina tenta descobrir como chegamos a esses resultados. E é assim que a inteligência artificial funciona. Então, meu grande insight é: bem, fazemos a mesma coisa com a história. Porque toda a compreensão da história é, na verdade, um modelo analítico, certo? É uma compreensão de como o mundo funciona. Existem valores, existem pressupostos embutidos no seu modelo, e por ser um modelo analítico, ele também precisa ser um modelo preditivo, porque você está assumindo que esses valores, esses pressupostos vão permanecer consistentes, certo? Então, meu argumento é o seguinte: se a história, se uma compreensão histórica está correta, então podemos analisá-la e criar previsões para o futuro. E essas previsões vão nos permitir validar ou negar o modelo. No mínimo, isso vai nos permitir entender melhor o modelo e então aprimorá-lo. Vou te dar um exemplo simples. Se você observar como a história é escrita, a suposição é que ela é teológica, ou seja, que estamos progredindo em direção a um bem maior, ou seja, as coisas estão melhorando. E se você simplesmente olhar para o que está acontecendo hoje, fica claro que o modelo teológico não funciona. Porque como você explicaria todas essas guerras que estão acontecendo ao redor do mundo? Como você explicaria o que está acontecendo no Oriente Médio? Como você explicaria todos os conflitos civis e a malícia econômica nos Estados Unidos? Como você explicaria a eleição de Donald Trump? Então, eu não acho que a história seja teológica. Portanto, eu acho que a forma como o mundo está progredindo, meio que nega esse modelo teológico. Mas é assim que eu penso sobre a história. Bem, você acha que então ela é cíclica? Ou isso está mais alinhado com a sua forma de pensar? Sim. Então, eu acho muito importante sempre manter, ter diferentes possibilidades. Como você mencionou, historicamente, o debate sempre foi: a história é linear, teológica ou ela é cíclica? E ela apenas rima, está fadada a se repetir. E eu tenho trabalhado em uma nova teoria recentemente e vou apresentá-la para você, mas aviso que é uma teoria muito imatura, pouco desenvolvida. Mas a minha teoria é que a história é, de certa forma, sustentada por narrativas, por histórias sagradas. E então, o que a história realmente é? Trata-se da tentativa da humanidade de alcançar certas histórias que acreditam ser sagradas e verdadeiras em si mesmas. E é isso que impulsiona as sociedades. É isso que impulsiona a história. Outra forma de dizer isso é que a história é quase escatológica, certo? Então, Você tem pessoas obcecadas com a segunda vinda de Jesus. E para elas é como? Como criamos as condições para o retorno de Jesus? E você pode argumentar que é isso que realmente impulsiona o conflito no Oriente Médio. Você tem esses judeus messiânicos, você tem esses cristãos sionistas que são obcecados em criar a Terceira Guerra Mundial, porque na cabeça deles isso obrigaria o retorno de Jesus para restaurar a paz no mundo e criar o milênio messiânico. Ok, é isso que eles pensam. Então, o meu argumento é que essa percepção é a realidade. A crença é a realidade. Então, se pessoas suficientes no poder acreditam em algo, elas podem tornar isso real. E é isso que impulsiona a história. É a narrativa que cria a realidade. São as histórias que criam o mundo em que vivemos hoje. bem, sobre a mente antes da matéria que você mencionou em suas palestras sobre o desenvolvimento do politeísmo ao monoteísmo, parecemos assumir que existe um cérebro, um aglomerado de massa cinzenta e que a mente se desenvolve a partir disso. A partir disso, os antigos pensavam algo muito diferente. E como analogia, você pode pensar nisso em termos da história mundial.
que existe uma grande história que está sendo recontada repetidas vezes. Estamos contando essa história para nós mesmos. E essa história está influenciando de maneiras que não conseguimos compreender totalmente, talvez inconscientemente, nossas decisões e ações. E às vezes até conscientemente. Quero dizer, não há dúvida de que você pode olhar para a Idade Média e ver uma grande dose de estagnação. Nada de muito importante aconteceu. Não deveria dizer isso. Claro, muitas coisas aconteceram, mas nada mudou muito. Não havia uma sensação de desenvolvimento na mente das pessoas. E talvez isso tivesse algo a ver com o fato de que este mundo é apenas uma sala de espera, que este mundo não importa. Sua melhor vida é mais tarde. Então, realmente, você pode construir monumentos apontando para cima em direção a Deus, mas não há um motivo real para desenvolver nada agora. Porque é isso, nós vamos abandonar esta existência mortal e viver na eternidade com Deus. Então não há motivo para desenvolver. Quero dizer, eu também estou pensando aqui em teologia política, que poderíamos definir como toda ideologia política. A tentativa de legitimação é uma secularização de uma religião anterior e, portanto, há algo profundamente cristão no mundo moderno. E, obviamente, as pessoas eram mais, talvez, cristãs sinceras na Idade Média, mas nós, de certa forma, tentamos atualizá-lo na modernidade no sentido de que estamos buscando o céu na terra, estamos buscando uma nova humanidade, etc. E isso é claramente visível nos movimentos revolucionários, na Revolução Francesa, na Revolução Americana e certamente no desenvolvimento do comunismo. Nós somos isso. Nós vamos, todo esse altar de sacrifício da história vai terminar conosco. E há um núcleo profundamente cristão nesse tipo de pensamento. E assim, uma vez que esse pensamento está enraizado em uma mente, então os atores históricos, sejam eles políticos, guerreiros ou cientistas, vão se conformar a essa ideia. Portanto, é uma espécie de explicação da ação humana. Existe uma narrativa por trás disso. Não é tudo apenas vontade individual e racionalidade. Estamos tentando realizar algo que está em nossos cérebros desde que éramos crianças. Estamos tentando realizar isso neste mundo. Sim, eu concordo completamente. Quero dizer, isso está exatamente certo. Acho que a principal frase que ressoa é céu na terra, e acho que isso é uma grande ruptura com o passado, onde, como você disse antes, sempre presumimos que isso era apenas uma parada em uma jornada interior pelos céus, e estamos aqui para vivenciar certas coisas que não poderíamos vivenciar nos céus, porque aqui temos corpos corpóreos, somos físicos, mas lá em cima somos espirituais. Então, este é um lugar, faz parte da jornada, mas não é o fim da jornada. E tudo o que fazemos aqui é para nos prepararmos para a jornada lá em cima, que é o que realmente importa. E como você disse, nestes últimos 100 anos, quero dizer, realmente com o início da modernidade, certo? Com Freud, com Einstein, com Virginia Woolf, James Joyce, nossa mentalidade mudou de forma que acreditamos que nós somos o céu e que podemos criar o paraíso na Terra. E esse é realmente todo o projeto da civilização ocidental, da modernidade. Hoje, usar a ciência, usar a psicologia, usar a economia para criar um paraíso na Terra. E, por um lado, isso é extremamente idealista. Mas, por outro lado, também é muito assustador, porque pode-se argumentar que estamos brincando de ser Deus. E então você vê a ascensão da inteligência artificial, você vê o surgimento da eugenia, você vê, quero dizer, o comunismo, certo? Quero dizer, tudo isso são tentativas de criar o paraíso na Terra, mas a suposição subjacente é que podemos ser Deus. E qualquer cristão vai te dizer que pensar assim é, na verdade, muito perigoso. Sim, absolutamente. Você acha que talvez grande parte da decepção e da dor que vemos no dia a dia, ninguém está feliz, e estou falando como americano. Você pode conversar com pessoas da esquerda, da direita, a esquerda vai adorar que Luigi Mangione atirou naquele desgraçado gordo que tinha dinheiro demais e estava impedindo o acesso à saúde para o povo. A direita está, de certa forma, em um estado de paranoia em muitos aspectos sobre isso. O deep state, o governo e pessoas tentando transformá-los em transexuais e assim por diante. Existe uma infelicidade geral. E eu estava me perguntando se isso tem algo a ver com o fato de termos meio que perdido uma história, a história do século XX. Nós meio que não temos mais isso, não temos mais aquela utopia para a qual estávamos caminhando. E deixe-me dar um exemplo mais concreto. Brezhnev, o primeiro-ministro da União Soviética, fez um discurso, creio que no final da década de 70, e disse algo como: bem, Karl Marx não era sobre contos de fadas. Ele era um cientista. Portanto, ainda não chegamos ao comunismo. Ainda estamos na fase socialista, mas estamos, passando pela excelência burocrática, avançando
passo a passo nessa direção. E em 15 anos tudo desmoronou. E eu acho que talvez ele se enganou no sentido de que Karl Marx é, na verdade, um conto de fadas, em certo ponto. Ele está te contando uma história sobre o passado e sobre esse mundo incrível que está por vir. Isso realmente te inspira a sacrificar e a olhar para as estrelas e imaginar um novo mundo. E o momento em que a União Soviética perdeu foi justamente quando ela começou a desmoronar de fato. E eu acho que há muitas semelhanças nos Estados Unidos, com Brezhnev sendo como Joe Biden, esses velhos no comando dessa coisa. Eles meio que ficam relembrando o passado, relembrando a Guerra Fria, mas não estão realmente olhando para frente. Então acho que o que estou querendo dizer é que talvez a perda desse desejo utópico esteja realmente no cerne da decepção, que vemos em todo lugar. Você vai ver isso nos seus vizinhos, você vai ver isso nos extremistas de esquerda, você vai ver isso nos ativistas conservadores. Todos parecem concordar que não deu certo, que está piorando e que não está indo para lugar nenhum. Sim, eu concordo completamente. Então, vou te dar um contra-exemplo ao que está acontecendo no mundo ocidental. Olhe para os Houthis no Iêmen, certo? Essas são pessoas que foram pobres a vida toda. Eles não têm acesso à tecnologia. Eles podem até ter alguns mísseis balísticos trazidos do Irã, mas, quero dizer, ainda assim é uma sociedade de tecnologia bastante baixa. Eles são muito, muito pobres, mas eu garanto a você, as pessoas, os Houthis no Iêmen, provavelmente são mais felizes, são muito, muito mais felizes do que os americanos. E existem certos motivos para isso. Quero dizer, antes de tudo, eles são pessoas extremamente espirituais, certo? Quero dizer, eles são xiitas, eles realmente acreditam na religião deles. Existe uma história unificadora. Existe uma mitologia unificada na sociedade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eles vivem por um propósito maior. Não acho que eles estejam sendo políticos, manipuladores ou calculistas quando dizem isso. Eles se importam com o que está acontecendo em Gaza e não vão parar até que Israel pare o que está acontecendo em Gaza. Acho que eles estão sendo extremamente sinceros. E a terceira coisa é que você sabe, a morte me dá. A guerra e a morte dão significado às pessoas. Sabe, nós, a América, a sociedade ocidental, criou uma sociedade que teme a morte, que acha que a morte é a pior coisa que pode acontecer com você. E como resultado, as pessoas não estão assumindo riscos. As pessoas não têm a liberdade, a autonomia, elas não têm mais agência, e eu não tenho. Então, eu acho que se você não tem comunidade, não tem propósito, não tem agência, é muito difícil viver uma vida feliz, criativa e significativa. E esse é o problema fundamental enfrentado não só pela América, mas por toda a sociedade ocidental hoje. Sim, absolutamente. Então vamos falar sobre o Oriente Médio aqui, porque não é apenas uma região do mundo, e também não é apenas uma região do mundo onde há imensas reservas de petróleo, essas são obviamente coisas importantes, mas também é a Terra Santa. É, A história contada na Torá sobre um pequeno povo escapando da perseguição sob o faraó e vivendo no deserto e então finalmente marchando para Canaã, estabelecendo um reino em algum momento e passando por todo tipo de aventuras e altos e baixos ao longo do caminho. Então tem uma importância teológica, quero dizer, até mesmo com alguém que está nas notícias agora, como Charlie Kirk, perguntariam quais são seus pensamentos sobre Israel e assim por diante. Ele diz algo como, bem, poxa, sinto que há muita violência e limpeza étnica, mas lembre-se, foi aqui que Jesus andou sobre as águas, ressuscitou pessoas dos mortos e transformou água em vinho. Tinha esse aspecto emocional, contato com ele. E por isso acho que ele nunca conseguiria abrir mão disso, porque está em um nível profundo do seu ser. Mas como podemos entender isso? Porque quero dizer, se você olha para o Oriente Médio agora, é sangue e violência. Obviamente, Israel está promovendo uma limpeza étnica dos palestinos, há inúmeras maquinações acontecendo e etc. Parece caótico, não? Mas como podemos compreender esse conceito profundamente dentro do contexto de uma história da Bíblia ou de uma teologia específica? sim, então Jerusalém está no centro da história humana há muito, muito tempo. E há muitos motivos para isso, certo? Você mencionou o elemento escatológico, teológico, religioso, certo? E vamos falar sobre isso mais adiante. Mas também devemos lembrar que, ao longo da história humana, essa região, o Levante, foi realmente o centro, o epicentro do comércio global. Quero dizer, se você quisesse ir do Egito para a Anatólia, da Mesopotâmia para a Europa, tinha que passar pelo Levante. Então, o Levante sempre foi um território disputado, e sabe, naquela época, quem controlava as rotas comerciais era o império daquele tempo. E é por isso que Israel teve um papel de destaque ao longo da história da humanidade. E é por isso, sabe, se você fosse um israelita, realmente acreditaria que estava no centro do mundo, porque todo mundo tentava tomar o
seu território. E, como você disse, hoje em dia, agora, há todo esse petróleo no Oriente Médio. Então, você argumenta que, de uma perspectiva histórica, o Levante realmente é o centro do mundo? Sim, certamente, o que acontece no Levante é o que impulsiona a história da humanidade. Bem, para responder a sua pergunta, se você falar sobre os elementos escatológicos, as pessoas acreditam que Jerusalém é uma cidade sagrada, e não tenho certeza se você já esteve em Jerusalém. Estive em Jerusalém por um dia. E É realmente a cidade mais bela, mais sagrada, mais santa do mundo. Quer dizer, você simplesmente caminha pela cidade. Dá para sentir essa energia sagrada. É uma experiência espiritual. Se estiver aberto a isso e caminhar por Jerusalém, verá que é um lugar pequeno e apertado, mas algo como devoção religiosa, uma energia religiosa. Nessa pequena área é simplesmente imenso, não é? É um ponto de encontro de muitas religiões diferentes. Você tem a Mesquita de Al-Aqsa, a Igreja do Santo Sepulcro e, claro, o Muro das Lamentações. Do ponto de vista religioso, é realmente o epicentro do mundo. Então, acho natural que as pessoas acreditem que é aqui que a história começou e é aqui que a história vai terminar, certo? E a história termina com a segunda vinda de Jesus. E é por isso que as pessoas estão rezando. E o que é realmente importante entendermos é que não se trata apenas da fé judaica. São muitas crenças. Você tem a fé islâmica, que acredita que o judaísmo será o fim do mundo. Você tem os ortodoxos, você tem os católicos, você tem todas essas diferentes crenças que convergem no judaísmo. Então, sabe, minha tese é que a narrativa impulsiona a história. E como a segunda vinda é uma narrativa tão poderosa, as pessoas são atraídas para esse lugar. Mas agora apenas não só são atraídas para esse lugar, mas também se sentem compelidas por isso, são impulsionadas por sua fé a agir de acordo com sua crença. E essa história é muito, muito envolvente, como uma guerra mundial em que Israel se levanta contra o mundo inteiro. A guerra de Gog e Magog. Ah, o Armagedon. Isso levará à era presente com o retorno de Jesus. Quero dizer, se você simplesmente, o quê? Como assim? Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu apenas li a literatura e eu posso te dizer que, apenas do ponto de vista literário, é uma história bonita, comovente, envolvente, que realmente impulsiona as pessoas à ação. É muito inspiradora, e realmente é a história mais poderosa do mundo. Que, por nossas ações, por nosso sacrifício, podemos alcançar o paraíso na Terra, podemos alcançar a era messiânica. E se você simplesmente seguir o roteiro, então tudo ficará bem. Quero dizer, realmente é o maior drama, realmente é o maior filme, e você pode ser um participante dele. E é, é, então acho que é isso que está acontecendo. No Oriente Médio, e se isso estiver correto, então fazemos certas previsões sobre o que acontecerá no Oriente Médio. O que ocorre em Gaza faz parte da escatologia, pois está voltando o mundo contra Israel. Qualquer pessoa normal percebe o que Israel está fazendo lá. Você não consegue sentir, você não consegue sentir outra coisa senão nojo e desprezo pelo que está acontecendo. Então, esse é o primeiro ponto. Acho que o que está acontecendo em Gaza vai, nos próximos meses, se acelerar. Eu sei que o que está acontecendo é terrível agora, mas eles podem fazer algo muito pior. eles podem simplesmente tomar o território para começar. E é isso que eles estão fazendo. E acho que eles cortaram o acesso à internet, então o mundo realmente não sabe mais o que está acontecendo lá. Eles lançaram uma ofensiva maciça em Gaza e o Netanyahu veio a público dizendo que precisamos ser Esparta, precisamos nos unir como uma sociedade militar para cumprir a profecia. Ok, então eu acho que o que está acontecendo em Gaza só vai se acelerar nos próximos meses. Certo, esse é o número um. O número dois e eu acho que o número dois é o que vai chocar o mundo. Eventualmente eles vão destruir o Mesquita Exata porque isso faz parte da escatologia deles. E então quero dizer, então, a questão sobre religião é que astrologia e neurologia realmente importam. Então, eles têm a data. Ok, eles sabem exatamente quando vão fazer isso. Todos os preparativos já estão prontos. Mas como eu não tenho acesso à numerologia deles, quero dizer, então é a cabala pública. Sabe, eles têm essa numerologia, astrologia. Então, eles têm essas pessoas que passaram anos descobrindo a data exata para destruir a Mesquita Alexander. Porque é por isso, porque esse é o momento mais oportuno, ou o mais celestial, o mais divino. Então eles têm essa data. Eu não sei qual é. Tenho certeza de que se você tiver alguma experiência em cabala, e fizer uma pesquisa, você pode descobrir essa data, mas eles têm essa data e vão destruir aquilo. Nossa máscara vai aparecer do nada, quer dizer, pode ser simplesmente um foguete que surge do nada e explode tudo. Eu não sei como eles vão fazer isso, mas vai chocar o mundo. E essa é a intenção, chocar o mundo. Hum,
Então acho que é isso que vai acontecer muito rapidamente. Porque eles já têm a novilha vermelha, então não sei se você sabe muito sobre isso. Sim, não, eu aceito, sim. Sim. Então eles têm a novilha vermelha, certo? E tipo, eles têm. Penso que seria necessário um prazo de 1 ou 2 anos para sacrificar a novilha vermelha e consagrar o terceiro templo. Portanto, isso vai acontecer nos próximos 2 anos. Bem, segundo esse sujeito no Temple, a novilha vermelha foi sacrificada. Na verdade, não sei se você viu isso. Ó, tudo bem. Sim, tire suas próprias conclusões. Sim, essa pessoa chamada King, que tem boas conexões na direita, e ele é um judeu super influente, sabe? Ele anunciou que a novilha vermelha realmente havia sido sacrificada ritualisticamente. Sim, Adam King é o nome dele. E isso está acontecendo agora. Ele anunciou isso no programa do Tim Pool. Quer dizer, tire suas próprias conclusões. Talvez ele seja um sonhador, mas claramente algo está acontecendo. Isso não é apenas uma história bíblica, isso é algo que eles estão buscando diretamente. E deixe-me acrescentar algo também, só para enfatizar essa noção de ser odiado. Então, os judeus estão bem acostumados a serem odiados. Se você olhar para as histórias que eles contam sobre si mesmos, sempre há um faraó em algum lugar que vai oprimi-los, escravizá-los e não deixá-los partir. Esse faraó pode ser relativamente benigno, como o Establishment Wasp. Pode ser um faraó terrível, como Hitler. Pode ser o antissemitismo do século XIX e forçá-los a nos alcançar, e assim por diante, e assim por diante. Sempre há uma história de perseguição. E as histórias ao longo da Bíblia, obviamente, há o reino de Davi, há o triunfo em Canaã, mas Gênesis, quase todo o Êxodo, trata de perseguição. Eles estão acostumados com isso. A identidade deles é baseada em parte e em grande parte em serem odiados. Então, de certa forma, acho que o que estou ouvindo aqui é que, primeiro, eles estão acostumados com isso. Segundo, eles podem querer aumentar isso. Eles estão bem com serem odiados. Eles estão bem com o fato de o mundo se voltar contra eles. E isso, na verdade, é uma grande fonte de identidade. Se há um prefeito antissemita, sabe, Mundami em Nova York, não tenho certeza de quão antissemita esse cara é, mas pelo menos a história é: você tem que fugir, você tem que sair de lá. Venha para Israel. Você sabe, América Trump, Donald Trump é o novo Hitler, venha para Israel. Muito da identidade deles, funciona através desse tipo de dinâmica. E então fazer algo tão chocante quanto destruir essa mesquita em Jerusalém, isso faz parte do plano de jogo. Sim, quero dizer, novamente, eu acho que se você só se aventura um pouco na cabala, Se você estudar um pouco de numerologia, você vai descobrir isso. Sempre fez parte do plano explodir aquilo. Mas você sabe, tem que ser explodido em um determinado momento. Sou muito cético quanto a terem sacrificado a novilha vermelha, porque eles sacrificam a novilha vermelha para consagrar o terceiro templo. Primeiro devem destruir a mesquita e consagrar o terreno para o sacerdote construir o terceiro templo. Quero dizer, eles são muito, muito específicos. Quero dizer, eles são realmente ritualísticos. Eles têm as seguintes coisas exatamente porque isso faz parte da religião. Quer dizer, é uma religião muito sacerdotal. Eles são extremamente ritualísticos, eles são extremamente obsessivos e compulsivos. Portanto, não acho que eles tenham sacrificado isso. Eles não iriam bagunçar o cronograma desse jeito. Mas Seu argumento principal sobre, você sabe, os judeus e a criação de ódio para construir uma espécie de identidade étnica para si mesmos. Não sei ao certo o quanto você conhece sobre história judaica, mas vou lhe dar uma visão geral de como eu a entendo. Então, quer dizer, obviamente a era de ouro para os judeus foi o reinado do rei Davi. Naquela época da história, e estamos falando de talvez 1000 anos atrás, antes de Cristo, ou seja, depois do colapso da Idade do Bronze. Israel, como nação, como povo e como é retratado na Bíblia, é rico, aberto e cosmopolita. E se você analisar a história, verá que também era politeísta. O monoteísmo é algo que vem depois do exílio babilônico. Mas naquele momento era um politeísmo extremamente aberto. Sociedade politeísta e acolhedora, mas com o tempo, como o Levante é um território tão disputado, cada vez mais impérios começam a invadir Israel e a dividi-la em diferentes territórios. Você tem os assírios, você tem os babilônios, e no fim das contas, isso levou ao exílio babilônico. E é aí que a maioria dos estudiosos acredita que a Bíblia foi realmente escrita ou que a maior parte dela foi redigida. Então, nesse momento da história, você tem essa elite que está privada de seu povo, de sua terra e de sua religião, certo? Porque Jerusalém é a cidade sagrada, certo? E você está preso em algum lugar da Babilônia. Então, agora eles precisam reconceber, reimaginar uma religião de uma forma que lhes permita permanecer unidos, como uma diáspora sem poder, que não tem acesso ao seu Deus nem à sua terra sagrada. E você sabe, com Ciro,
o grande Messias na Bíblia, ele enviou os judeus de volta a Jerusalém para construir o templo, mas foi sob domínio persa. Patrocínio? E então depois dos persas vieram os gregos, os Ptolomeus no Egito e depois Império Seleucida. Então, durante a maior parte dessa história, os judeus foram instrumentos do império então, o que está acontecendo é que eles precisam constantemente reimaginar sua religião de uma forma que os salve, que lhes permita permanecer unidos contra toda essa opressão. E é por isso que, com o tempo, a religião se tornou muito mais conservadora, muito mais fechada e muito mais fanática. E então, claro, você tem o surgimento do cristianismo. E o cristianismo foi uma grande ameaça para a religião porque muitos judeus foram absorvidos pela nova fé. E agora você tem basicamente uma guerra civil acontecendo dentro da religião judaica. E agora, como manter sua religião sob a ameaça do cristianismo? E claro, o Islã surgirá mais tarde, e depois há certos eventos traumáticos, como a expulsão dos espanhóis, quando os judeus foram questionados sobre se converterem ou se deixarem a Espanha e se juntarem ao Império Otomano, e considerando o trauma que isso acarretava, a maioria optou pela conversão. Assim, ao longo da história, os judeus enfrentaram esse problema. É tipo, como vocês se mantêm unidos? E o que eles descobriram é que a melhor maneira de se manterem unidos é criando oposição à comunidade dominante. Ao fazer coisas, ao criar eventos que geram diferenciação, que basicamente fazem com que a comunidade maior passe a te desprezar. E se avançarmos rapidamente para a era moderna, pode-se argumentar que o sionismo, a criação do sionismo, é alimentado pelo antissemitismo. Porque, você sabe, no final do século XX, desculpe, no final do século XIX, quando Theodor Herzl escreveu seu livro, Certo, que deu início ao sionismo, todo mundo achava que ele era louco. Os judeus estavam felizes na Europa, estavam felizes na Grã-Bretanha, estavam felizes na América. Por quê? Eles iriam querer ir para um deserto em Israel. Naquela época da história, isso era por volta de 1900, apenas cerca de 3% dos judeus sequer consideravam voltar para a Terra Santa. Apenas 3%. E eles estão considerando isso. Eles estão realmente fazendo isso. Então agora você tem um problema. Como você faz esses judeus voltarem para Israel? Porque se você não tem judeus voltando para Israel, então o projeto Israel realmente não funciona. Você não pode reconstituir a Terra Santa. E então você argumenta que naquela época eles desenvolveram certas estratégias que iriam acender o antissemitismo ao redor do mundo para forçar os judeus a retornarem ao judaísmo. Isso não é uma teoria da conspiração, ok? Há um historiador judeu em Israel, um historiador israelense, Elin Pape, que escreveu muitos livros discutindo a ascensão do sionismo e como ele foi alimentado por atos terroristas contra o povo judeu, que eram operações de bandeira falsa. Isso aconteceu em Bagdá, onde havia uma comunidade judaica muito vibrante e eles eram felizes em Bagdá, certo? Mas então ocorreram certas atividades terroristas que os forçaram a deixar Bagdá e retornar a Jerusalém. E quero dizer, então Pape chega ao ponto de afirmar isso. Houve certa colaboração entre sionistas e nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, porque os nazistas queriam remover os judeus da Alemanha e os sionistas queriam que os judeus retornassem para fazer algo. Então faz sentido que eles colaborassem em certas capacidades. Certo. Sim, e houve uma tentativa de Herzl de conquistar o apoio de Guilherme II. Eu acredito, e sim, e acho que ele disse isso. A famosa frase de que os antissemitas seriam nossos melhores amigos, de certa forma, porque nossos interesses estão alinhados. Mas esse projeto, que ainda tem menos de 80 anos, quero dizer, Israel moderno, eles se gabam de ser uma sociedade tecnológica, o Vale do Silício do Oriente Médio, é uma democracia moderna cercada por teocracias. Eles meio que se venderam como seculares, mas como você está dizendo, está embutido nisso um projeto judaico bíblico maior de trazer o Messias, eu acho, na cabeça deles pela primeira vez. Sim. Bem, quero dizer, como a maioria das sociedades, Israel está passando por uma crise de identidade. Então, como você disse, há lugares como Tel Aviv, que é muito aberta, muito liberal, muito cosmopolita, é aí que o setor de tecnologia está realmente baseado. E, sabe, eles estão muito alinhados com os judeus reformistas na América. Portanto, eles têm uma orientação muito liberal e eles veem Netanyahu como o próprio Satanás, quero dizer. Mas nos últimos 10 anos, o que realmente tem sido problemático são esses judeus extremistas. E muitos deles têm 17 anos. Frank é um exemplo disso. Não tenho certeza se você já teve a oportunidade de conhecer as ideias complexas de Sabbatai Zevi e de Jacob Frank, mas o fato é que eles realmente acreditam piamente nisso tudo.
através da transgressão, cometendo o mal, praticando o pecado, você pode acelerar a profecia bíblica e criar a era messiânica. E essas figuras são muito dominantes em Israel, mas também são muito dominantes nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Então, eu não tenho certeza. Mas, se você tiver interesse, é muito importante que estude Zeppetai Zev e Jacob Frank, a filosofia deles. Porque a grande filosofia deles é a redenção através do pecado. Que ao criar até mesmo um mundo mau, você pode, na verdade, criar condições para um mundo melhor. E assim, esses são extremistas infiltrados dentro do gabinete dos 99 que querem impulsionar o fim dos tempos. Então, é possível que você tenha 1 milhão de israelenses que são liberais, que têm a mente aberta, mas você só precisa de cerca de 10 de pessoas que estão em posições de poder e que estão completamente alinhadas em tentar alcançar a escatologia. Esses 10 podem causar muitos danos. E eu acho que foram 10 pessoas, uma minoria muito pequena de pessoas, que estão conduzindo a política israelense neste exato momento. Muito disso se deve ao fato de que eles têm o apoio em massa dos sionistas cristãos nos Estados Unidos, assim como na Grã-Bretanha e ao redor do mundo. Bem, também só você sabe um dado aqui. Então, neste momento, na verdade, Peter Thiel, que é um dos grandes nomes do Vale do Silício, está dando uma série de palestras sobre o anticristo. Isso é algo que ele mencionou em algumas entrevistas importantes que concedeu, uma delas para o The New York Times e outras. Ele parece associar o anticristo a Greta Thunberg, de todas as pessoas, que vai nos obrigar a todos a viver em uma vila ecofascista ou algo assim, que ela vai nos prometer segurança e proteção, mas também identidade. Então é a Greta como o anticristo. Não acho que seja coincidência que a Greta também, neste momento, esteja em uma flotilha ou viajando para Gaza, e talvez tenha sido a crítica mais famosa e contundente contra Netanyahu, e coisas do tipo. Acho que essas ideias se conectam. Agora, a maioria dos críticos de Thiel diria que ele é o anticristo porque ele meio que se encaixa nessa imagem e está promovendo o estado de vigilância e tudo mais. E eu meio que entendo de onde eles estão vindo com isso. Mas como essa ideia do anticristo, anti-messias, falso messias se encaixa nessa história? Sim, então o anticristo é um conceito muito importante na escatologia. E então, a primeira coisa a tentar entender sobre o anticristo é que, se você olhar para diferentes escatologias, seja ortodoxa, cristã ou judaica, não é uma pessoa. Na verdade, são pessoas diferentes. Então, é possível. Tipo, diferentes anticristos vão surgir ao longo do tempo. Ok, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que não importa realmente quem é o anticristo, é o que ele faz, certo? Porque a ideia do anticristo é que ele cria um governo unificado que dá origem ao estado de vigilância. A marca da besta, como eles chamam, certo? Que, tipo, a marca da besta pode ser interpretada possivelmente como o número da Previdência Social, mas também pode ser um microchip na sua cabeça ou algo assim. Mas algo que te marca para a vida toda e permite que o estado de vigilância te controle. Pessoas diferentes interpretaram o anticristo como sendo as Nações Unidas criando um governo mundial. Então, mas seja qual for a escatologia, o que eles dizem é que o anticristo tem que vir primeiro antes da era messiânica. Então faz sentido que o foco não seja no anticristo, porque uma vez que você cria o anticristo, você cria as condições para a era messiânica. Então, o que é realmente importante para nós lembrarmos é que existe um roteiro em andamento. E assim, podemos realmente prever como eles vão se comportar. Porque para eles é muito importante que você siga o roteiro à risca, sabe? Eles são apenas atores, Deus é o diretor. Eles são apenas atores. E eles têm que interpretar o roteiro com precisão para criar as condições. Para a era messiânica, o milênio, como eles chamam, basicamente o paraíso na Terra. Então, Desculpe se estou sendo vago, mas o anticristo é interpretado de maneiras diferentes em diferentes escatologias. bem, você sabe, quando pensamos no anticristo também, você já pesquisou sobre o trabalho de Joaquim ou Joaquim de Fiore? Ele é um. Ok. Bem, vou explicar de qualquer forma. É um monge dos séculos XII e XIII. E ele, de muitas maneiras, trouxe a ideia não apenas de uma espécie de progressão linear na história, mas de uma dispensação. E então a era que é retratada no Antigo Testamento, que é a era do Pai, e é dura, brutal, a morte, a punição, a destruição do mundo e assim por diante. E há a era do Filho, que é a vinda de Jesus. E trata-se do sacrifício do Filho para lavar as lágrimas daquela era anterior. E ele era séculos 12 e 13. Então ele estava vivendo mais ou menos 1000 anos depois de Jesus, bem no auge da Idade Média, eu diria.
E ele via até mesmo figuras como Frederico II do Sacro Império Romano, esse rei alemão, como uma espécie de figura do anticristo. Ele estava usurpando o Papa, indo até a Sagrada Família. Ele era, não sei, talvez o Trump da sua época, ou o Hitler, não sei exatamente o que, mas o que ele pensava era que uma figura como essa, que desafia tudo, a autoridade é necessária para trazer a terceira era, que ele via como a era do Espírito Santo, e era, sabe, de um jeito estranho, e talvez eu esteja projetando uma leitura aqui, mas de certa forma engraçada, era quase um tempo sem Deus. Porque, sabe, a era do pai já passou, o patriarcado. A era de Jesus, quando fomos redimidos pelo sofrimento e sacrifício, essa também já passou. E agora estamos em uma era do Espírito Santo, na qual o mundo se tornará um grande mosteiro. E vamos passar toda a nossa vida ajudando uns aos outros. Você poderia dizer que é um grande hospital, é isso mesmo. Nietzsche tinha uma crítica cáustica ao socialismo e ao liberalismo. Vocês querem criar um hospital gigantesco onde todos estamos doentes e apenas cuidamos uns dos outros. Obviamente, ele não queria nada disso, mas é mais ou menos isso que ele está descrevendo. Ele basicamente está descrevendo o comunismo, quer dizer, o mosteiro é um ideal comunista. Não há competição, não há antagonismo. Há ajuda e compartilhamento. Então, ele foi, de certa forma, acho que você poderia até dizer de maneira estranha, o primeiro marxista ou o primeiro progressista, o primeiro liberal, de certo modo. E isso mostra o quão profundas são essas ideias. Essa noção de dispensacionalismo, pensamos que vem da Bíblia de Schofield ou algo assim, é algo muito profundo. E a noção de um progresso em direção a um fim da história e a um fim do sofrimento, isso é algo realmente enraizado na história ocidental. Isso não é apenas uma ideia nova, está embutido em nós como uma boneca russa. Mas acho que o que eu estava dizendo é que precisa haver uma figura do anticristo para que isso aconteça. Você meio que precisa passar pela noite antes de haver um amanhecer. Para que Cristo ressuscite, precisa haver algum homem antagonista, pecador, que se oponha a Cristo. Então, novamente, acho que isso meio que, você sabe, cria ódio, criar o problema para que você possa ter a solução. Isso também desaparece. Sim, não, você tem toda a razão. Então, sim, como você disse, a Bíblia de Schofield, os historiadores dirão, foi o que deu início ao sionismo cristão nos Estados Unidos. Mas Se se você analisar a história do sionismo, verá que ele começou na Inglaterra e foram as sociedades secretas pré-maioria que trouxeram o sionismo cristão para a América. E alguns argumentariam que o sionismo cristão estava presente desde a fundação dos Estados Unidos. Quer dizer, isso é realmente porque os Estados Unidos se rebelaram novamente contra a Grã-Bretanha para criar uma teocracia e, assim, alcançar o sionismo cristão, segundo essa definição. a Nova Jerusalém, sim, eles a descreveram, a cidade na colina. Sim, Isso mesmo, exatamente. Então, tudo isso vem de muito, muito tempo atrás, e a Bíblia de Scofield, quero dizer, você também pode argumentar que foi uma operação psicológica, certo? Para a escola bíblica britânica, a fim de espalhar o sionismo cristão para o público. Porque o sionismo cristão estava inserido nessas sociedades secretas, mas agora era preciso popularizar o sionismo cristão. E isso foi feito pela escola bíblica. Então, você pode argumentar que eles vêm fazendo isso há séculos, que existem essas mãos ocultas, sociedades secretas que vêm fazendo isso há séculos, por causa desse grande plano que eles querem alcançar. E acho que você está absolutamente certo. Parte desse grande plano é criar o anticristo. Quero dizer, as pessoas veem isso na internet e é a coisa mais estranha, mas Peter Thiel, um anagrama do nome dele é The Reptile, o réptil. E isso é como uma coincidência estranha, mas, sabe, quero dizer, de novo, não quero me aprofundar muito nisso, mas se você olhar para a história das sociedades secretas na América, na Grã-Bretanha, elas realmente planejam com antecedência. E o que elas costumam fazer é criar crianças desde o nascimento, desde o berço, para alcançar certos papéis na profecia bíblica. Quero dizer, eles são organizados a esse ponto, eles são realmente muito maus. Eles realmente levam crianças e, basicamente, nutrir essa criança para que ela alcance um determinado papel que lhe seja atribuído. Precisam para completar. o roteiro. E quero dizer, se você olhar ao redor do mundo hoje e se perguntar quem tem maior probabilidade de ser o anticristo, quer dizer, é o Peter Thiel. Quer dizer, eu detesto dizer isso, mas ele tem todas as características do anticristo. Quero dizer, ele quer criar um estado de vigilância para a Palantir. Ele quer um retorno à teocracia, um governo mundial. Quero dizer, você tem que se perguntar o que motiva esse cara. Ele quer Superar a condição humana. Quero dizer, como ele disse, é isso que ele quis dizer com a humanidade deveria sobreviver. Não acho que ele queira que todos nós morramos de fome, guerra ou algo assim.
Acho que ele quer superar a condição humana fundindo-se com as máquinas. Mas, sabe, nós nos tornamos ciborgues quando passamos a ter corações e membros artificiais e agora estamos conectados com computadores através da nossa mão, né, o celular. E isso é só o começo de superar a mortalidade. Acho que é exatamente assim que ele pensa. Então é uma coisa estranha, sabe? E ele comparou isso de um jeito muito engraçado. Porque esse tipo de pensamento, sabe, o tecnofuturismo, a singularidade, pós-humanismo, etc., você associa isso com liberais extremos, talvez, ou ateus, sem dúvida, pessoas que não ligam para deuses, igreja e esse tipo de coisa. Com Peter Thiel é o oposto. Ele se chamou de ortodoxo naquela entrevista, né? Ele parece ter essa interpretação ou uma espécie de distorção da mensagem cristã, onde com o cristianismo nós meio que aperfeiçoamos nossa alma e não ficamos presos às coisas do dia a dia. Estamos, de certa forma, caminhando em direção a Deus, e ele vê isso como uma metáfora ou analogia de caminhar em direção à perfeição da máquina, da lógica pura, da inteligência artificial, de viver para sempre, etc, etc. Então, de certa forma, Peter Thiel é o cristão definitivo. Quero dizer, o anticristão, sabe, por assim dizer. Ele está oferecendo esse tipo de... Ele não está contrariando o cristianismo ou dizendo que é tudo besteira, superstição e mentiras. Em vez disso, ele está dizendo, não, não, este é o verdadeiro cristianismo. É isso que Deus reservou para você. A fusão com a máquina. Sim, eu concordo completamente. Quer dizer, então vou apenas passar por alguns dos detalhes dele por alto. E quero dizer, ele era um prodígio do xadrez, quero dizer, ele era fantástico no xadrez. Foi para Stanford, onde ele foi orientado por René Girard. Você sabe, um filósofo francês muito influente, que era muito próximo da Igreja Católica. Quero dizer, eu ficaria surpreso se não fosse. Se ele tem um histórico jesuíta, ele fez parte dessas sociedades secretas dos jesuítas, foi para uma faculdade de direito separada e depois entrou para o PayPal. Agora, A máfia do PayPal, quero dizer, acho que não há pessoas suficientes que tenham focado na máfia do PayPal, porque basta voltar à fundação da internet. E nós poderíamos dizer naquela época que quem controlasse os pagamentos eletrônicos, quem conseguisse controlar o comércio na internet, essas pessoas acabariam controlando a própria internet. Então, minha pergunta é: como Peter Thiel se associou a essas pessoas? E como ele se tornou um dos principais nomes entre essas pessoas, junto com Elon Musk e David Sachs? Quero dizer, parece quase como se eles fossem uma sociedade secreta por si só, e que pessoas no poder, colocá-los ali, têm como objetivo atingir certos propósitos. Bem, quer dizer, na verdade, ou ele teve muita sorte, ou tudo foi planejado desde o início. Bem, você sabe, o PayPal, ele foi um dos primeiros investidores do Facebook e encontrou um talento aqui em seu colega de quarto da faculdade, Alex Carr. Bem, ele foi um dos primeiros apoiadores de Donald Trump e continua sendo até hoje. Ele apoiou J.D. Vance cedo. Bem, você pode argumentar como o J.D., a carreira de Vance seria impossível sem Peter Thiel. eu. Quer dizer, esse cara é o homem mais queimado do mundo. Quero dizer, ouçam as entrevistas dele de verdade. Se você realmente ler os escritos dele, verá que ele não parece ser o homem mais injustiçado do mundo, nem que facções poderosas o estejam apoiando. E ele é o porta-voz dessas facções poderosas, o que eu acho que é o cenário mais provável. Então você se pergunta, qual é o plano dele desde o nascimento? Quem é a família dele? Quer dizer, sabemos muito pouco sobre a família dele. E por que isso está acontecendo? Por quê? Porque ele acredita no que acredita. Porque ele é o único nesse ecossistema do Vale do Silício. Você olha para alguém como Jeff Bezos, quero dizer, ele é um bilionário do Vale do Silício bem típico, certo? Quero dizer, divórcio, ele é assim, ele está tentando lançar foguetes ao espaço como um símbolo fálico. Então você meio que percebe que ele está tentando satisfazer o próprio ego, as suas próprias limitações, enquanto Peter Thiel claramente é um homem com uma missão. Quero dizer, ele escreveu bastante sobre a convergência entre teologia e inteligência artificial, certo? Transhumanismo, como você chama. Então é quase como se eles tivessem um plano em andamento. E Peter Thiel é apenas um fantoche colocado diante de nós para nos seduzir a esse plano. É muito difícil explicar como ele chegou onde está e por que acredita no que acredita. Quero dizer, ele é único. Esse é o ecossistema. Sim, concordo. E é muito interessante porque ele se dedicava à política quase antes de se dedicar à tecnologia. E Exatamente. você sabe disso. Quando ele era estudante de graduação, ele chegou a escrever um livro, sabia? Acho que se chamava O Mito da Diversidade, que era um discurso típico contra a DEI,
diversidade, equidade e inclusão. Mas sabe, interessante que ele estivesse fazendo isso. Ele chegou a trabalhar com William Bennett por um tempo, antes do PayPal, na verdade. Então ele já estava envolvido com a política neoconservadora antes de se tornar bilionário. Era quase como se ele já tivesse as ideias prontas e fosse bem conectado, mas a única coisa que faltava era US$ 1 bilhão. Então ele precisou fazer um pequeno desvio. E sim, até mesmo toda a história do PayPal trazer o Musk e tudo mais, há algo meio aleatório nisso. E eu não quero ser ressentido ou tentar tirar o mérito deles. Mas quando você olha para a empresa, especialmente para as contribuições do Musk ao PayPal, parece duvidoso, para ser honesto, ou no mínimo sortudo. E é interessante que essas duas figuras tenham sido escolhidas, se formos assumir isso, o tipo de Peter Thiel teológico. E também Elon Musk, que está constantemente querendo salvar o mundo. Sabe, quando ele era um liberal do Reddit, ele falava sobre como, você sabe, havia uma chance de 40% de que nós podemos evitar o aquecimento global agora que temos veículos elétricos e tudo mais. Então ele meio que se afasta disso. E, sabe, precisamos desesperadamente eleger Donald Trump para salvar a América e a liberdade de expressão. O que ele está dizendo é que eles querem te matar agora. Então, ambos têm suas figuras distintas, mas ambos possuem, de certa forma, um chamado messiânico. E É interessante compará-los a um cara como Jeff Bezos, que é simplesmente um bom empresário. Sabe, ele adora sair com garotas, o que é muito mais compreensível do que essas outras figuras, que são meio assexuadas, ambas de maneiras diferentes e estranhas. Mas tudo bem, deixe-me mudar isso. Então, você quer concluir a situação no Oriente Médio em termos do futuro imediato, ou você tem uma palestra sobre a Terceira Guerra Mundial e como, sabe, o Oriente Médio, a China e certamente até mesmo o conflito na Europa por causa da Ucrânia. Como essas peças poderiam se encaixar? sim, quer dizer, acho que a Terceira Guerra Mundial se concentrará principalmente no Levante e na Anatólia. Hum, Isso faz parte de toda a escatologia da profecia bíblica. Bem, então eu vejo certos eventos se desenrolando. Eu vejo os israelenses basicamente continuando a fazer o que eles fazem em Gaza, mas muito mais do que isso, ritmo acelerado. Eu vejo os israelenses, ou na verdade, eu não estou dizendo isso de verdade, mas na verdade, a mesquita será explodida. Quem? Por quê? Não saberemos, mas será uma explosão, chocará o mundo e essa é a intenção. Entendi. Uma continuação da história em quadrinhos entre Israel e Irã. Vejo os Estados Unidos enviando tropas terrestres contra o Irã. O Irã fechará o Estreito de Hormuz, o que só criará mais problemas. Uma catástrofe econômica em todo o mundo. Isso vai impactar severamente as economias do Sudeste Asiático, como China, Japão e Coreia do Sul. Quero dizer, vai ser uma bagunça. Mas, novamente, tudo faz parte do plano. Tudo faz parte do roteiro para alcançar o objetivo da época. Então, acho que é isso que vai acontecer no Oriente Médio. isso vai ser a queda dos Estados Unidos nessa guerra? Porque, quero dizer, nós nos beneficiamos enormemente das duas guerras mundiais no século XX. E nós entramos tarde em ambas. Entramos em ambas, talvez até de forma relutante. E estava claro de que lado iríamos ficar, e nós os apoiávamos. Mas a América é um país muito diferente. Agora, é difícil imaginar os jovens da geração Z colocando capacetes e indo para o Irã para lutar numa guerra. É difícil imaginar tanto a esquerda quanto a direita agindo como bons soldados na frente doméstica em um conflito. Eu me pergunto se a próxima grande guerra será a última para o tio Sam. Na verdade, essa é a intenção. Então, a escatologia exige que Israel realize o projeto da Grande Israel, basicamente a Pax Judaica, para que Israel seja a potência dominante no Oriente Médio. E, portanto, é preciso se livrar dos Estados Unidos de alguma forma, certo? É preciso remover os Estados Unidos da equação, porque os Estados Unidos não fazem parte da escatologia. E a melhor maneira de fazer isso é provocar uma grande invasão americana ao Irã, porque isso será tão impopular a ponto de desencadear uma guerra civil nos Estados Unidos, o que desestabilizaria o país e impediria os Estados Unidos de interferirem nos assuntos do Oriente Médio, certo? E isso eu acho faz parte da escatologia, porque se você olhar para todas as escatologias, seja ortodoxa, católica, judaica ou cristã, se você olhar para todas as escatologias, os Estados Unidos vão mergulhar em uma guerra civil. É nisso que todos acreditam, é o que todos dizem. Então, e isso é importante para o que está prestes a acontecer no Oriente Médio, porque os Estados Unidos representam a Pax Americana. Ela vai impedir que a guerra saia do controle, mas é preciso que o pior aconteça para que se possa criar as condições para a era do Mediterrâneo. Então, é preciso remover os Estados Unidos da equação.
A melhor maneira de fazer isso é os Estados Unidos sofrerem uma derrota humilhante no Irã. E isso provocaria um conflito civil na América. E agora a América não faz mais parte da equação. Israel está em uma gaiola dourada com os Estados Unidos, nós damos bilhões a Israel. Ao mesmo tempo, o Império Americano restringe Israel. Exatamente isso. Você sabe, certamente, quero dizer, até mesmo Donald Trump impõe limites a Bibi Netanyahu, com certeza Kamala Harris teria contestado as ações dele. Muito mais do que Trump se ela fosse eleita, e qualquer democrata faria isso, assim como muitos outros republicanos. Então é uma espécie de gaiola dourada. Tem sido maravilhoso por um bom tempo, eles se beneficiaram disso, mas tudo precisa chegar ao fim. Então vamos falar sobre o fim do meu país, onde estou vivendo agora. Bem, antes de tudo, como foi? Então você se mudou para o Canadá, para Toronto, quando tinha 6 anos. Você disse, Então, você não. Acho que deve ser difícil lembrar muita coisa sobre a China antes de você emigrar. Talvez você tenha flashes, imagens de cartão postal de como era a China. Como era ser uma criança imigrante chinesa no Canadá? Tipo, você sentia que estava no paraíso? Ou talvez você sentia que era um estranho? Ou, sabe, meio que os dois? quer dizer, então minha família era muito pobre e por isso morávamos em bairros pobres onde havia essa mistura de diferentes etnias. Mas obviamente essas não eram pessoas realmente instruídas. Elas não são cosmopolitas. E por isso sofri muito abuso racial quando era mais jovem. E foi isso que meio que me impulsionou a querer sair do Canadá e me candidatar aos Estados Unidos, porque eu só queria sair do Canadá. Foi simplesmente uma experiência traumática. Mas para ser bem honesto, às vezes quando volto ao Canadá ainda acho traumático porque isso acaba despertando essas memórias de infância, de abuso racial e tudo mais. Mas, sabe, quero dizer, ao mesmo tempo, sou muito grato ao Canadá porque, sabe, Gopni, os anos 80 e 90 foram realmente a melhor época para se estar vivo. Hoje em dia, se você é jovem no Canadá, meio que é ruim. O país, a sociedade mudou muito. Mas nos anos 80 e 90, quando eu cresci, você tinha muita liberdade pessoal. Você podia sair e explorar as ruas. Você podia correr riscos. Você podia falhar. Não era nada demais. Tudo isso fazia parte do processo de crescer. Sabe, eu levei meus 2 filhos, 2 meninos, de volta ao Canadá durante o verão. E, tipo, hoje em dia, esperam que você, como pai, mantenha seu filho numa coleira. Tipo, literalmente numa coleira, sabe? Pra, certifique-se de que a criança esteja sempre ao alcance do braço, certo? E eu fiquei tipo, mas se eu fizesse isso, como? Como é que meu filho aprendeu a ser resiliente? Como meu filho aprendeu empatia, independência, sabe? Assumir riscos, criatividade, imaginação, é. Portanto, tive muita sorte de ter crescido nos anos 80 em vez de hoje em dia. Então, sou grato pelo que o Canadá proporcionou. Ao mesmo tempo, eu sofri muito abuso racial enquanto crescia no Canadá. Eu entendo isso completamente. Crescendo no final dos anos 80 e início dos anos 90, eu nasci em Massachusetts, mas me mudei para o Texas. E durante o verão, a gente andava de bicicleta das 9 da manhã até as 9 da noite. E talvez parasse, fosse até a mamãe para almoçar ou algo assim. Mas a gente jogava uma partida de beisebol, uma de futebol americano, saía para uma aventura. Alguém acabava ralando o joelho, se machucando e por aí vai. Mas, sabe, de novo, não quero estereotipar aqui, mas parece que os Zoomers estão presos no computador, no celular ou no videogame. E nesse casulo super protetor em que vivem, mal saem de casa. Isso me deixa absolutamente. Eu concordo totalmente. Apenas por curiosidade. Ah, bem, vá em frente se quiser. Sim. Não. Mas também, tal como a droga, né? A prevalência das drogas atualmente. Entre as crianças. Se você se mexer na aula, beleza, porque você está entediado, porque o professor é chato, você se mexe um pouco. Ah, você tem TDAH, então deveria tomar Ritalina ou algo do tipo. Essa é a primeira opção. Nunca é como se o professor fosse chato e o garoto está entediado, e como todo menino, gosta de se mexer. E talvez você. Deveria ir lá fora? Sim. Sim, não é natural para crianças ficarem sentadas dentro de casa por 8, 9 horas por dia. Ah, elas precisam estar do lado de fora, porque é isso que compramos. Certo. Quer dizer, tipo, sabe? E então quero dizer, é simplesmente louco a sociedade em que o Ocidente se tornou, quero dizer, nesses últimos 10 anos. Eu não quero trazer sentimentos ruins nem nada, mas você disse que sofreu muito abuso racial como estrangeiro no Canadá. Eu não duvido. Isso vinha realmente de canadenses brancos? Ou era porque você disse que também cresceu em um bairro misto? Como era a dinâmica lá? Sim, quer dizer, então, sabe, havia diversos fatores envolvidos. Então, eu era pobre, então,
sabe? Meu pai cortava meu cabelo, tipo, eu usava roupas baratas e tal. E eu realmente não conseguia participar das conversas que as crianças queriam ter, que, tipo, elas adoram. Jogando Sega e Nintendo, não tínhamos dinheiro pra comprar um Nintendo e um Sega. Deixa me ver. Então, há muitos fatores diferentes envolvidos. Mas, tipo, eu também tinha uma personalidade meio estranha. Eu sou uma pessoa estranha, sabe? Sou hiperativa, sou sensível. Então, sim, quer dizer, era uma mistura de todas as etnias. Cresci definitivamente em um bairro grego. E Esses também eram imigrantes. Mas, sabe, quer dizer, é algo natural para crianças. Eu definitivamente sou um forasteiro. e E pensar no forasteiro significa que você não é bem-vindo. Então, sabe, quer dizer, eu fui atingido. Fui atingido. Quer dizer, tipo, as crianças me batiam e tal, mas também não me deixavam brincar com elas. Eu nunca fui convidado para as festas deles. Fui rejeitado e ostracizado e sofri abusos verbais e físicos. Sim. sim. Mas isso te dá uma perspectiva sobre as coisas que talvez você não teria se estivesse vivenciando a situação. Então, existem benefícios nessas coisas. Mas vamos falar sobre os Estados Unidos e a Guerra Civil. Obviamente, já tivemos algo parecido antes, na década de 1860, e isso levou à morte de centenas de milhares de pessoas. Ouvindo sua palestra sobre a possível guerra civil, a década de 1860 serve como precedente, mas você parece não acreditar que algo assim vá acontecer. Aquilo foi um conflito regional sobre escravidão e secessão. Quero dizer, foi uma guerra de secessão de muitas maneiras. Acho que o Sul realmente queria se separar. E então, o Norte queria manter esse império. Mas como você acha que será a próxima guerra civil? Porque nós, você sabe, a ideia de uma guerra civil está meio que no ar. Marjorie Taylor Greene disse que precisamos de um divórcio nacional, uma espécie de divórcio de veludo, vamos simplesmente concordar em discordar. Mas como exatamente isso se desenrolaria, ainda está para ser visto. Estado vermelho, estado azul, eles são relativamente consistentes, mas há muitos casos, sabe? Illinois é um enorme ponto azul. Chicago, em um estado vermelho, por exemplo. Eu moro em Montana agora. Eu sei exatamente como os montanenses agiriam, bem profundo. Vermelho. Aqui mesmo, praticamente sem qualquer tom de azul em lugar nenhum. Mas também existe a ideia de, sabe, imaginar-se como presidente e como alguém que preside o Império Americano. Obviamente, no fim das contas, apesar dos problemas, nós nos beneficiamos por permanecermos intactos. Uma guerra civil vai derrubar o dólar como moeda de reserva, vai colocar em risco as bases no exterior, vai obviamente colocar em risco o prestígio, talvez de forma indelével. E se eu fosse presidente, provavelmente não deixaria Montana sair, mesmo que quisesse fazê-lo pacificamente. Você está em uma espécie de dilema onde está condenado se fizer e condenado se não fizer, mas talvez devesse adotar a opção Lincoln. Enfim, eu preparei isso. Eu apresentei algumas ideias. O que você acha? Acha que isso vai se desenrolar assim e depois B? Eu quero que você fale também sobre as correntes mais profundas que você percebe, sobre o que realmente está causando isso. Mas primeiro, vamos nos ater ao pragmático. Como você acha que isso pode se desenrolar? Ok, então, eu acho que não será uma guerra. Como você disse, tipo, que haveria dois lados, você teria dois exércitos e eles lutariam entre si. Porque, sabe, quero dizer, é assim que vai acontecer, mas o que veremos? Obrigado. No primeiro caso, acho que a guerra civil pode durar 20, 30 anos, e creio que o que emergirá ao final da guerra civil será uma teocracia cristã, onde os Estados Unidos adotarão o nacionalismo cristão como ideologia definidora. E esse sionismo cristão, ou melhor, nacionalismo cristão, meio que se sobrepõe à Constituição. Bem, acho que esse será o cenário mais provável daqui a 20 ou 30 anos. Uau! E para chegar a esse ponto, você passa por diferentes etapas. Ok, na primeira etapa, você verá uma aceleração. Obrigado. Da violência política. Assim, figuras públicas são alvos, você verá uma enorme agitação pública. Então, voltando a Los Angeles. Tumultos, certo? Contra ataques de gelo, certo? Você verá uma aceleração do Estado policial e da Guarda Nacional em diferentes cidades. Então, acho que a primeira etapa termina quando há um momento político definidor que transforma radicalmente o cenário político deste país. E eu acho que isso será o terceiro mandato de Trump. Acho que Trump pretende continuar sendo presidente. Como ele fará isso, eu não sei, certo? Quero dizer, é possível que ele lance seu filho, Dom Júnior, e ele seja o vice-presidente, quem sabe, ok? Mas acho que a intenção dele é ter um terceiro mandato. E eu acho que, por todas as suas ações, dá para interpretar que ele quer ficar lá pelo maior tempo possível, certo? É possível que ele morra fora do cargo, mas eu acho que, sabe, se ele continuar saudável, então ele vai querer esse terceiro mandato. Se ele fizer isso, e se ele conseguir, acho que provavelmente vai conseguir, porque vai trapacear em 2028, você terá uma revolta massiva no país. Você terá
Você terá cidades como Nova York, Boston, que são abertas à desobediência. Alguns estados, como a Califórnia, podem até escolher se separar da União. E agora você vai ter um enorme conflito em todo o país. A maior parte do país, na verdade, não será afetada. Se você, sabe, se você mora apenas em um subúrbio de Connecticut, isso pode nem te afetar. Mas se você mora em uma cidade como Nova York ou Boston, você terá esses cercos massivos, certo? Então, como na terceira fase, acho que você terá, tipo, simplesmente um colapso dos Estados Unidos, sabe? E diferentes estados vão lutar uns contra os outros. Cidades diferentes vão lutar umas contra as outras. Mas, eventualmente, acho que os estados vermelhos, como o Texas, talvez, vão se tornar dominantes. E eles, eventualmente, reformarão os Estados Unidos da América. E, honestamente, isso não é diferente do que aconteceu durante os tempos romanos, durante o Império Romano. Quero dizer, você está em um processo constante de guerra civil e um grande líder surge, então você tem uma consolidação imperial constante. Então, talvez 20 anos, 30 anos depois, guerra civil de novo. Então, é um ciclo constante. E eu sinceramente acho que é isso que vai acontecer nos Estados Unidos ao mesmo tempo. E o que é realmente interessante é que, mesmo com a guerra civil piorando cada vez mais, a América continuará a se expandir nas Américas. Os Estados Unidos vão reivindicar território no Canadá, no México e na América do Sul. Então, eu acho que é isso que imagino que acontecerá com os Estados Unidos nos próximos 20, 30 anos. E, novamente, isso se encaixa na escatologia, porque os Estados Unidos precisam ser isolados do resto do mundo, porque o resto do mundo precisa alcançar a segunda vinda. Assim, a guerra civil, essa expansão para outras Américas, distrairá os Estados Unidos tempo suficiente para que os eventos no Oriente Médio se desenrolem da maneira correta. Sim, é isso aí. Então você acha que é um bem, vá em frente, conclua seu raciocínio. Sim, e também eu acho que uma das mãos ocultas em toda a guerra civil será a Igreja Católica. Acho que a Igreja Católica é um agente muito mais dominante por trás da política americana do que as pessoas imaginam. Quero dizer, veja, por exemplo, J.D. Vance, quero dizer, ele será, independentemente do que aconteça, quero dizer, ele será um agente político muito dominante nas próximas décadas. E ele é uma pessoa muito jovem, certo? O A nova atração da Igreja Católica é americana. Portanto, não me surpreenderia se houvesse certos elementos institucionais dentro da Igreja Católica, talvez a Opus Dei, os jesuítas, quem enxergam uma guerra civil como uma oportunidade para ganhar poder na América. Porque lembrem-se, antes do Império Anglo-Americano era um império católico. Então, como se reconstitui o milênio? Como reconstituir o Império Católico? Bem, ou você integra a América ao grupo, ou convoca a América, ou você causa a desintegração da América, certo? Então, sim, portanto, acredito que os muros desempenharão um papel muito importante nas próximas décadas. assim, você vê a guerra civil como uma disputa entre esquerda e direita, na prática. Quero dizer, a primeira guerra civil foi regional, você não podia. Bem, havia um pouco de escravidão em Massachusetts, mas você não poderia ter uma enorme plantação ao estilo de E o vento levou em Connecticut ou algo assim. Havia diferenças regionais de geografia que criaram economias diferentes, que estavam interconectadas, claro, mas eram diferentes. E isso levou a um conflito regional, mas não era esquerda contra direita. Exatamente. Havia diferentes tipos de pessoas em ambos os lados. Mas você acha que a divisão entre estados vermelhos e estados azuis, direita versus esquerda, neste caso, vai ser só isso? E somos uma sociedade hiperpolarizada. É assim que pensamos agora. Tudo está codificado como republicano ou democrata. Se formos entrar em colapso, essas serão as linhas de falha. Penso que superficialmente aquilo é uma falha geológica. Mas eu Não acho que foi isso que aconteceu. Acho que o conflito maior é entre os interesses do establishment e os interesses de uma elite emergente, certo? Então, o exemplo é Donald Trump, certo? Em 2020, a elite do establishment se uniu para se livrar de Donald Trump, certo? Quero dizer, tipo, 6 bilhões de dólares foram gastos em uma eleição. O conjunto inteiro, todo o aparato da elite, a mídia, o setor financeiro, o deep state, a CIA, todos eles se uniram para se livrar de Donald Trump. E o quê? E voltando ao Peter Thiel. Lembre-se, o que foi interessante é 2016 a 2024. Peter Thiel foi um apoiador vocal de Donald Trump, mas em 2020 ele retirou seu apoio a Donald Trump. Então, naquele momento, pareceu que toda a equipe se reuniu e decidiu que precisávamos nos livrar daquele cara. Ele é um risco aos interesses imperiais. Joe Biden assumiu e viram que a situação na Jordânia era pior para os interesses, assim deixaram Donald Trump voltar. Mas, obviamente, se você é Donald Trump, você está meio irritado com o que aconteceu. 2020, quer dizer, então eu acho que, sabe, o projeto 2025, a lei,
A verdadeira agenda oculta do projeto 2025 é começar a atacar a infraestrutura básica do sistema. E eu acho que é isso que realmente está impulsionando a guerra civil, essas elites. Ora, sabe, tem o Peter Turchin, historiador, tem um termo para essa elite da produção. Você tem Posições limitadas de poder e status, você tem elites demais. Todos eles querem esse poder nos negócios, então vão ter que lutar entre si por isso. Então, eu acho que o que vemos é esquerda e direita. Mas por trás disso estão esses elementos institucionais profundos, esses interesses que estão em conflito entre si. E esquerda e direita são basicamente marionetes ou ferramentas. Quero dizer, você pode argumentar, e Tefa, é, quero dizer, não é uma organização orgânica. Quero dizer, é quase como uma organização secreta do FBI. E aí do lado direito você tem o Patriot Front, ou seja lá como chamam. Mas é tão escancarado. Quer dizer, o que que eles estão fazendo agora? Mas por que você faria isso? Por que que você incubaria essas organizações? bem, Quer dizer, você incubaria essas organizações. Você quer ativá-los para um possível distúrbio civil? massa. Então, acho que na primeira etapa haverá estabelecimento versus essas facções conservadoras alinhadas a Trump que estão tentando derrubar o establishment, incluindo o cristianismo, incluindo os mormons, incluindo os católicos, ok? Mas eventualmente chega-se a um ponto em que o establishment é derrubado e então essas facções passam a lutar entre si. Mas acho que o que é realmente importante para nós entendermos é que a esquerda não é um fator na guerra civil. A esquerda está extremamente desorganizada, quero dizer, nessas últimas décadas, a esquerda fez um trabalho tremendo em se autodestruir e se consumir por meio da ideologia woke, por seu alinhamento com o establishment, pelos lockdowns da Covid. Quer dizer, a esquerda não tem absolutamente nenhuma credibilidade na América hoje em dia, simplesmente não funciona. Quer dizer, sinceramente, a esquerda não vai morrer por aquilo em que acredita, porque não acredita em nada. Você olha para pessoas como Obama, AOC, certo? Eles representam alguma coisa, não acho que eles representem nada. Na verdade, tudo o que eles representam é, sabe, jogar o jogo, subindo de nível, mas Obama não vai morrer por aquilo em que acredita, enquanto as pessoas da direita morrerão por aquilo em que acreditam. Portanto, não acho que esquerda seja um fator na guerra civil. Sim. Bem, outra coisa que notei é que nos primeiros 9 meses do segundo mandato de Trump, houve esse ataque ao establishment, mas sem substituí-lo por nada, sabe? Elon Musk apareceu com uma motosserra e disse, sabe, estamos destruindo a burocracia. Agora eu não. Eu não acho que ele realmente destruiu tanta coisa assim, mas foi um ataque ao side, foi um ataque aos burocratas de longa data, etc. Até mesmo algo tão trivial quanto demitir o Jimmy Kimmel. Não sei se você ouviu falar disso. Ele é esse apresentador de talk show noturno, muito chato e estúpido. Bem, anteriormente na história americana, os programas noturnos eram, na verdade, algo muito unificador. Johnny Carson falava com todos os americanos, classe média, a elite rica, até mesmo pessoas da classe trabalhadora. Todos gostavam do Johnny Carson e achavam que as celebridades com quem ele conversava eram seus amigos. E Bob Uecker aparecia para falar sobre beisebol. Era algo muito acolhedor e unificador. E o Jimmy Kimmel não tem nada a ver com isso. Ele próprio se polarizou e é entediante. Mas mesmo aqui, você tem um ataque à instituição. Essa coisa está caindo. Vamos levar isso ao extremo. Mas, pelo menos do meu ponto de vista, não há nada, nenhuma instituição que a esteja substituindo. Sabe, não existe uma U-side do Trump. Ou seja, não existe uma nova visão de governo que esteja substituindo o que eles estão destruindo. Não existe nenhum apresentador de talk show noturno do Trump. Reúne a todos. Eles estão na fase de liquidar todas essas instituições, que na verdade são instituições do século XX. São bastante antigas, mas todas foram rotuladas como liberais. Ataque às universidades. Harvard vai ser neutralizada. Eles vão nos pagar dinheiro. Talvez até consigamos derrubá-los. Eles estão se livrando dessas coisas, mas não estão apresentando instituições hegemônicas em seu lugar. Pelo menos essa é a minha percepção. Acho que o que você está dizendo é que, no final das contas, vai ser nacionalismo cristão. Vai ser totalmente isso, né? Está na Bíblia, 10 mandamentos, meu caro. Faça o bolo pra mim, converta os gays. Acho que faz sentido no sentido de que não vejo o trumpismo tendo qualquer crença central além do próprio Trump. E ele vai morrer em algum momento, talvez em breve. E algo precisa preencher esse vazio. Não existe outra personalidade que possa preenchê-la, talvez algo mais radical, mas algo que tenha ressonância
com a história americana. E, para ser franco, o puritanismo, o fundamentalismo bíblico, isso ressoa com a história americana, da minha perspectiva, infelizmente. Mas você precisa encontrar algo para preencher esse vazio. Sim. Então, e o que eu vou dizer é o seguinte: se você é um cristão sionista, acredita que a mídia, o judiciário e as universidades são instituições fundamentalmente liberais. E, portanto, você precisa destruir essas instituições se quiser espalhar sua ideologia nacionalista cristã. Quando a ideologia estiver estabelecida, surgirão instituições que apoiem essa ideologia. Então, assim, não acho que a intenção seja substituir as universidades. Acho que a intenção ela é simplesmente destruí-las. Porque para que servem as universidades? São apenas máquinas de propaganda da elite liberal. Por que você precisa de... Harvard. Infelizmente, sim. Sim, tipo, por quê? Simplesmente queimem tudo. Tipo, quem precisa deles, né? Sim, por isso estou falando apenas por mim. Tenho sentimentos ambivalentes em relação a muita coisa, isso porque não gosto do caráter destrutivo que isso acarreta. E eu acho que grande parte dessa destruição é muito estúpida. São pessoas que têm ressentimento em relação à ideia de Harvard. Sabe, eu acho que a ideia das pessoas reunir 20 pessoas em uma mesa para discutir Milton é algo ótimo e necessário para formar a elite. E eu sinto que existe um tipo de ressentimento bobo contra a própria ideia de educação. Dito isso, é muito difícil para mim defender o Jimmy Kimmel ou defender Harvard como está neste momento. De certa forma, eu concordo relutantemente com o movimento Trump de que essas instituições ficaram fora de controle. Então, veja bem, Sim, quero dizer, veja, são essas instituições liberais que criaram o Trump. Ok, quero dizer, é muito importante entender isso. Trump não é uma criação própria, ele é uma criação das instituições liberais que o odeiam. Ok, então em 2016, sabe, o Trump se tornou popular porque ele estava sendo o anti-Obama, quero dizer, ele era o populista dele, o herói, certo? Por quê? Porque os anos Obama criaram essa tremenda desigualdade entre os que têm e os que não têm. E, bem, as pessoas estavam simplesmente cansadas disso. Ah, lembre-se, em 2008, o Obama entrou prometendo que iria limpar Wall Street. E tudo o que ele fez foi fortalecer Wall Street e punir milhões de proprietários que perderam suas casas por causa das artimanhas de Wall Street, por causa da corrupção de Wall Street. E o Trump prometeu que iria consertar isso, certo? Quando ele assumiu o cargo, foi sabotado desde o primeiro dia pela elite liberal, certo? A mídia estava espalhando essa farsa russa de que, você sabe, que o Trump era um espião do Putin. E você tinha certos indivíduos no gabinete do Trump que estavam em aberta rebelião contra ele, que se recusavam a cumprir as ordens do Trump. Na verdade, você tinha o chefe do Estado-Maior Conjunto, Mark Milley, dizendo com muito orgulho: eu liguei para os chineses e disse, não se preocupem com esse cara. Quando eu recebo ordens desse cara, ele é uma bomba relógio. Não se preocupem com isso. É isso. Não faça isso. Ok, essa é a situação básica, mas ele disse isso com gosto. Ok. Todo o establishment da mídia se voltou contra Trump. E então, em 2020, como mencionei, todo o establishment gastou 6 bilhões de dólares para se livrar desse cara, certo? E isso deveria ser suficiente para vencer. Mas então você teve o 6 de janeiro, que foi, quero dizer, discutivelmente uma operação federal, mas depois disso você teve os liberais, tentaram levar Trump à falência. Quero dizer, havia 6 processos civis novamente contra Trump, eles estavam tentando colocá-lo na prisão. Você tinha esses juízes no Colorado que estavam tentando tirá-lo, tirá-lo da cédula. Teve aquela batida em Mar-a-Lago por motivos que ninguém sabe ao certo, mas o FBI fez uma operação contra ele. Então, quero dizer, a mídia, os liberais, estavam obcecados com esse cara. E porque Trump estava sendo perseguido pela elite liberal, pela elite institucional, isso o transformou em um herói popular nos Estados Unidos. Os americanos não gostam quando o governo intimida alguém, quero dizer, vai contra a própria alma da América ser intimidado pelo governo. Assim como quando Trump estava sendo intimidado durante todo esse tempo. E então você tem esse ex-presidente que é bilionário e agora ele é como um herói popular. Ele é o azarão. E agora que ele voltou ao poder, tem um mandato popular para intimidar todas essas instituições que o intimidaram nos últimos 8 anos. Lamento dizer isso, mas essas instituições liberais fizeram isso consigo mesmas. Em nenhum momento houve qualquer autorreflexão. Em momento algum, alguém disse, ó, sabe de uma coisa? Estamos indo longe demais. Dizemos que estamos convocando Hitler, mas será que estamos criando Hitler? Como, lembre-se, porque Hitler não seria Hitler sem o mandato popular que ele tinha, porque devido a décadas de frustração entre o povo alemão. Sim, eu concordo com muito do que você disse, mas ele é como uma bola de demolição. Quer dizer, é fascinante. Essa é a intenção.
Então é isso mesmo, é uma força superior a essas instituições liberais. Não é como se o reitor de uma faculdade de Harvard fosse realmente a elite no sentido do homem que está tomando as decisões. E por isso eu acho que houve tantas coisas com o Trump, como você disse. Quando perceberam que ele estava sendo perseguido por Jack Smith, foi aí que ele voltou a ser popular e jogaram o Ron DeSantis pela janela. Além disso, no dia 6 de janeiro, você viu todos esses bilionários, talvez sejam ex-bilionários liberais, bilionários de oposição, por assim dizer, que passaram a apoiar. Porque Joe Biden e Kamala Harris, mesmo que no fim das contas apoiem Israel, são mais propensos a fazer oposição. E eu realmente acho que existia uma certa elite que queria o Trump. Apesar de tudo, eles achavam que ele seria aquele que permitiria que Israel perseguisse seus objetivos da forma mais ampla possível. E, portanto, Trump não é essa contra-elite. Ele não é o presidente anti-guerra. Na verdade, ele foi trazido por certas elites que querem isso. E sim, em termos do que ele cria, nem é necessariamente culpa dele, para ser justo. Mas em termos do que ele cria, da vibe que ele traz para o país, não há dúvida. O assassinato do Charlie Kirk. Como exemplo, parece que estamos nos aproximando cada vez mais da violência cinética nas ruas, dia após dia. Eu não acho que você pense isso. Eu não acho que nenhuma pessoa razoável ache que não vamos ver outro desses episódios como o do Charlie Kirk. Alguém que é profundamente codificado e simbólico politicamente sendo morto, agredido ou pelo menos violentamente atacado em plena luz do dia, simplesmente para enviar uma mensagem. E nessa mensagem, a violência ali se torna muito mais expansiva nas redes sociais. Milhões de pessoas estão vendo e sentindo isso naquele exato momento. E assim, Trump meio que traz a guerra civil. Talvez. Para ser excessivamente justo aqui, talvez não. Bem, você sabe, acho que ele realmente incentivou as pessoas a fazerem o J6 e tudo mais, mas para ser justo, excessivamente justo, não exatamente por culpa dele, mas simplesmente pelo tipo de energia que ele traz para a situação. Ele traz uma energia de violência. Acho que muitos liberais já se meteram em problemas por dizer isso, mas acredito que eles estão certos quanto a isso. E nós não vamos acalmar as coisas, nós não vamos voltar ao normal. Nós não vamos eleger Mitt Romney ou algo assim, onde poderíamos simplesmente nos desligar da política, talvez fazer piada com o presidente de vez em quando. Com Trump, o clima social geral do país é mais existencial. Eu Acho que quando acontece um tiroteio com Charlie Kirk, a América tem outro momento, 11 de setembro. Acho que é um momento divisor de águas. E eu acho que você está absolutamente certo ao dizer que não há como voltar atrás disso. Isso abriu uma porta na caixa de Pandora. E lembre-se, depois do 11 de setembro, duas coisas importantes que aconteceram foram o Patriot Act, o início do estado de vigilância e depois essas guerras no Oriente Médio. E eu acho que com esse caso do Charlie Cook, esse tiroteio do Charlie Cook, você vai ter. os dois. Sim, sim, você tem os dois. Quero dizer, a Palantir vai se tornar dominante. Quer dizer, eles estão planejando isso há muito, muito tempo, certo? Que a infraestrutura é para tudo isso, e tenho certeza de que já existem muitas legislações escritas que eles vão aprovar rapidamente nos próximos meses, em memória de Charlie Kirk, certo? Para celebrar a sua memória, certo? Provavelmente vão chamar de Lei Charlie Kirk ou algo assim, Lei Patriota 2 ou algo do gênero. E também acho que isso será o estopim para a invasão do Irã pelos Estados Unidos. De alguma forma, eles vão conectar as duas coisas. Porque depois do 11 de setembro, eles invadiram o Iraque. E, na verdade, não havia nenhuma ligação entre o 11 de setembro e o Iraque. Na verdade, o Iraque era inimigo da Al-Qaeda, mas eles Invadiram. de qualquer forma, o Iraque. Portanto, acho que este é um momento decisivo. E acho que não se pode superestimar o impacto do que aconteceu na psique americana. Eles já estão fazendo recrutamento militar em nome de Charlie Kirk. Charlie Kirk nunca serviu nas Forças Armadas. Quer dizer, sabe, pelo que isso possa valer. E, aliás, foi Charlie Kirk quem disse abertamente a Trump para não bombardear o Irã. Ele disse a Trump: na verdade, não temos nenhum motivo para bombardear o Irã. O povo americano não quer uma guerra no Oriente Médio. Quer dizer, Charlie Kirk era um dos caras bons no círculo de Trump. Eu Digo, ele era uma das forças ativas, certo? Com certeza. Concordo com você nisso. Mas concordo que, sem dúvida, ele foi e disse isso a Donald Trump porque estava sofrendo pressão de sua base mais anti-guerra. E o mais impressionante, talvez até previsível, é que eles vão usá-lo para inspirar uma guerra. Uma coisa que
Eu também. Notei aqui é que acho que muitos liberais querem que o establishment reaja. A mídia reage até certo ponto, até onde consegue, mas eles quase querem que esses governadores enfrentem Trump. E eles fizeram isso um pouco, Pritzker e Newsom, até certo ponto, mas é como se estivessem esperando que algum tradicionalista do establishment, um WASP de paletó de tweed, simplesmente aparecesse do nada e dissesse: não, aqui não fazemos isso. E eu acho, o que eu tenho visto no segundo mandato de Donald Trump é que isso na verdade não existe, sabe? Eles vão enviar a Guarda Nacional para a Califórnia. Tim Cook, senhor. Label, Apple, sabe, empresa com viés de esquerda. O que eles vão fazer? Eles vão chegar à Casa Branca e bajular o Trump. Os principais meios de comunicação vão se manifestar em defesa da liberdade de expressão e da democracia? Não. Na verdade, eles vão demitir as pessoas que o Trump odeia. Não há nada vindo do chamado establishment, porque isso na verdade não é o establishment. Essas instituições, instituições de longa data, sabe? The New York Times, ABC, Universidade de Harvard, todas essas são instituições do século XX que agora foram rotuladas como liberais. E as pessoas querem que elas reajam, mas elas simplesmente não vão e não conseguem. Porque eles não são uma elite de verdade. Eles são uma espécie de subelite de algo maior que talvez até goste do que Donald Trump está fazendo. Exatamente. Quero dizer, a elite liberal é a classe gerencial profissional, certo? Eles não são os donos, Eles não são os chefes. É o deep state que são os chefes. E nós nunca saberemos quem eles são. Uma coisa que eu vou dizer é: lembrem-se, durante o primeiro mandato de Donald Trump, a elite liberal basicamente vendeu sua alma para o deep state, certo? Porque em vez de refletirem sobre o que fizeram de errado, isso permitiria a eleição de Donald Trump. Em vez de reconhecerem suas próprias limitações e se comprometerem com certas mudanças de comportamento, eles decidiram que, sabe de uma coisa, nós vamos fazer o Deep State ir atrás do Trump e criar uma espécie de golpe suave, certo? O Robert Mueller, em seu relatório, vai definitivamente indiciar o Trump, não é? O chefe do Estado-Maior Conjunto vai derrubar o Trump, ou algo assim. Ok, mas basicamente a elite liberal vendeu sua alma para o Deep State. E depois eles perceberam que, na verdade, estavam melhor com o Donald Trump. Porque precisamos criar guerras no Oriente Médio para expandir o complexo industrial militar. Agora, a elite liberal está meio presa, porque, como você disse, eles não têm nenhum poder real e eles venderam sua alma já faz muito tempo. Sim, absolutamente. Bem, vamos fazer o seguinte: temos cerca de mais 20 minutos pela frente, mais ou menos. E você foi muito generoso com o seu tempo, e eu realmente fiquei, sabe, energizado por essa discussão. Mas permita-me abrir espaço para algumas perguntas que vocês podem responder se estiverem dispostos. Ok, claro. Sim. Ateus, você é o primeiro a subir. Vá em frente. Sim. Tenho uma pergunta sobre aquilo que foi mencionado brevemente, que é a ideia de que Johnny Carson é uma figura muito unificadora e como tudo é meio que autossuficientemente organizado. Então, tipo, se você quer notícias, você meio que vai para a internet e você busca as notícias por conta própria. Acho que minha pergunta seria: quanto disso você atribui a essa teoria de uma guerra civil, a essa ideia de que nada mais é unificador? Acho que a única coisa que ainda une as pessoas de verdade provavelmente são os esportes, mas nem acho que isso seja tão forte assim. Sim, quero dizer, é exatamente isso. Você teve, nos últimos 20 anos, uma quebra de três coisas que eram unificadoras: ideologia, narrativas e instituições. Certo? Então, Johnny Carson era uma instituição nos Estados Unidos, a televisão era uma instituição nos Estados Unidos, porque todo mundo simplesmente sentava em família e assistia TV junto. Era isso que se fazia nos anos 50, 60 e 70. Então, todas essas forças unificadoras, especialmente a ideologia, tipo, o que os Estados Unidos representam, sobre o que é a América, tipo, o que é o sonho americano. Quero dizer, isso acabou, quero dizer, foi rompido e, de novo, realmente não há como voltar atrás. Você. A única ideologia unificadora no horizonte que eu vejo é o nacionalismo cristão. Retornar às raízes da América, como a Nova Jerusalém, como uma cidade sobre a colina, é basicamente isso. E eu acho que é por isso que você está vendo o que está vendo. Quero dizer, o fato de que, após o assassinato de Charlie Kirk, muitas pessoas comemoraram sua morte é um presságio muito ruim para a América. Isso só nos mostra que não há mais vergonha, não há culpa, não há mais senso de civilidade na América. Quer dizer, tipo, todos nós fomos condicionados pelas redes sociais a reagir com indignação, a reagir com emoções extremas, e realmente não há mais espaço para autorreflexão, para moderação, para civilidade na América. Sim. Eu. Acho que. Ah, vá. À frente. Sim, claro. Vai. Eu ia acrescentar só mais uma coisa.
Parece que, sabe, quem tem o canal de informação mais forte, que seria como a teocracia da Igreja Católica ou algo assim, sabe? Se você tem o canal mais unificador para uma mensagem, você então se torna o estabelecimento que transmite mensagens para as pessoas. Então, sabe, acho que só estou reforçando e concordando com o que você está dizendo. Sim, novamente, eu não subestimaria o poder e o alcance da Igreja Católica. Quer dizer, eles têm uma hierarquia, eles são extremamente bem organizados e estão à espreita há centenas de anos, certo? Quer dizer, tipo, simplesmente não existe. Há centenas de anos existe uma guerra secreta entre os jesuítas e os maçons, e essa guerra se alastrou para a América e essa guerra nunca desapareceu. Então, sim, quero dizer, tipo, fiquem atentos à Igreja Católica. Na verdade, sabe, quero dizer, olhe para a Candace Owens e apenas observe o que ela diz, o que ela faz. Acho que grande parte da agenda dela se alinha com a da Igreja Católica. Você acha que o nacionalismo cristão será influenciado pelo catolicismo? Quando eu digo sim, a América do Norte pode ter sido católica no início, no começo da conquista, isso com certeza. Mas este é um país protestante. Mas talvez esse tenha sido o cristianismo do século XX, em que todos eram protestantes, inclusive os católicos e os judeus. Eles eram apenas outra versão do protestantismo, e isso é algo que, na verdade, é mais antigo. E você acha que o catolicismo será a força motriz do nacionalismo cristão? Ou ele irá mais para um fundamentalismo protestante? Quer dizer, se você analisar a situação atual, certamente a Igreja Católica e os Mormons têm enormes vantagens. Mas, como você disse, o que importa é a alma deste país. O que O que importa é no que os americanos acreditam fundamentalmente. E eu acho que os americanos são fundamentalmente anti-Igreja Católica. Eles não gostam de hierarquia, eles não gostam da ideia de um papa. Quero dizer, os americanos acreditam fundamentalmente no individualismo, na liberdade e no acesso direto a Deus. Então, sim, eu acho que a Igreja Católica e os Mormons têm uma grande vantagem. Mas, como você disse, o que realmente vai acontecer, nós não sabemos. Além disso, temos que lembrar que isso é uma dinâmica, né? A situação é muito dinâmica. E então nós estamos desconsiderando eventos geofísicos, como eventos geofísicos reais que podem acontecer nos Estados Unidos nos próximos 20 anos. Eu sei que as pessoas discutem sobre as mudanças climáticas, mas o que não podemos negar é que a Terra passa por eventos climáticos extremos de vez em quando. Sabe, podemos estar enfrentando uma mini era do gelo nos próximos 20 anos, e se isso acontecer, todas as apostas estão fora da mesa, certo? Porque assim, você teria um grande evento de despovoamento, então é realmente uma situação muito, muito dinâmica. Não vou dizer que a Igreja Católica sairá vitoriosa. Não vou dizer que os protestantes não foram vencedores. Penso que a teocracia cristã é o resultado final, mas qual facção determina essa teocracia cristã? Eu realmente não posso dizer neste momento. interessante. Henry, você é o próximo. Sim, ultimamente muita discussão tem girado em torno das três religiões abraâmicas e, por razões óbvias, da potencial manifestação de sua escatologia. Mas tenho curiosidade em saber como você vê o papel das outras religiões mundiais nesse evento. É verdade que os budistas talvez tenham menos influência política, mas e os hindus e, o mais interessante, os chineses ateus? Como? Um grande mistério para mim é qual a relação entre a China e Israel. Então, estou curioso para saber como você vê isso se desenrolando. Sim, essa é uma ótima pergunta. Bem, eu não sei muito sobre hinduísmo. Eu não acho que seja escatológico, certo? Quero dizer, é como o budismo. Não é escatológico da mesma forma que as religiões abraâmicas são escatológicas, e isso é importante porque é a escatologia. É a escatologia que impulsiona a geopolítica, é a escatologia que faz com que você queira, tipo, fazer algo intrusivo. Então, eu sei muito sobre a China, porque obviamente moro na China e sou chinês. A China não está interessada em geopolítica, a China não está interessada no que está acontecendo no Oriente Médio, ela está interessada em comércio, está interessada em exportar sua mão de obra barata para o exterior. Mas a China não vai intervir militarmente em nome de ninguém fora das fronteiras chinesas, ela não faz isso. Ela não vai invadir Taiwan. Eu sei que há muita discussão de que a China poderia aproveitar toda essa agitação no mundo para retomar Taiwan. A China não vai fazer isso. Ela não precisa fazer isso. A China já é grande o suficiente como é. Ela é chamada de Reino do Meio porque se vê como um universo em si mesma. Ela basicamente quer ser deixada em paz. E essa é a visão de mundo da China. Nós somos o Reino do Meio. Todos os outros são bárbaros. Eles se encontram no Oriente Médio. Isso é por causa do que eles fazem. Sabe? É isso que eles fazem. Eles simplesmente acabam indo para lá, mas vamos ignorar isso, sabe? Eu moro na China e confiro as notícias todos os dias, e os chineses não estão noticiando o que está acontecendo ao redor do mundo. A China simplesmente não está interessada no que acontece no mundo. Outra coisa é que, se você apenas olhar para
A situação econômica na China agora está muito, muito instável. E há um medo real de que a economia piore cada vez mais. E eu acho que o Partido Comunista está mais preocupado com a agitação interna do que com, você sabe, guerras no exterior. Então é interessante, porque você aprendeu inglês no Canadá desde os 6 anos de idade. Você acha que sua visão de mundo é obviamente influenciada pela sua educação e experiência? Mas eu tenho a impressão também de que você está muito conectado com as mídias sociais e com o pensamento ocidental e americano. Presumo que você esteja usando o Twitter de uma forma diferente da que usa um jornal chinês que pode estar operando em uma esfera diferente, como você disse. Sim, assim, a comunicação é mais controlada na China. Portanto, se você quiser saber a versão oficial, basta ler o jornal chinês, o que não levará muito tempo. Mas mas se você realmente quer entender o espírito da China, se você realmente quer entender como as pessoas pensam, você precisa andar pelas ruas. Você precisa vê-los em restaurantes, você precisa analisar os rostos deles. No Ocidente é diferente, porque as redes sociais, quer dizer, são como a identidade da América, não é? Quer dizer, mesmo analisando as redes sociais, você consegue ter uma noção profunda dos sentimentos fundamentais que sustentam a sociedade americana neste momento. E por isso vejo muito ódio, vejo muita raiva, vejo muita confusão, vejo muita ansiedade. Sim, definitivamente. Andrew J. Ei, o que está acontecendo? Eu só estou curioso. Sobre um possível próximo 11 de setembro, com licença. Vocês acham que um evento de cibersegurança, como um ataque hacker global, nacional ou regional, vindo de outro país como a Rússia, ou até mesmo de uma corporação, poderia acontecer? Eu consigo imaginar algo assim acontecendo nos próximos 10 anos, ou algo assim, só porque estamos tão conectados aos nossos celulares. Neste momento, me parece um terreno fértil para algum tipo de ataque terrorista. E aí você teria desinformação dizendo, isso é uma operação de bandeira falsa, na verdade foi Israel quem fez. Ou, sabe, eu consigo imaginar algo assim acontecendo. Só queria saber a opinião de vocês sobre isso. Essa é uma pergunta fantástica. Então, eu digo que o 9 de outubro foi como o 9 de setembro, e não no sentido de que, tipo, Charlotte Kirk foi assassinada. O que importava era o espetáculo, certo? Então, Depois do 11 de setembro, o que você via na TV o tempo todo, em repetição constante, eram os aviões atingindo as torres gêmeas e as torres gêmeas desabando. Era para induzir trauma. Você faz isso através do espetáculo, de um espetáculo da vida real, certo? E então lembre-se, logo após o tiroteio, aquele vídeo gráfico foi liberado na internet. Todo mundo viu, você não queria ver. Você acabou vendo por acidente e adivinha, isso fica preso na sua mente. E isso vai ter consequências psicológicas de longo prazo, vai mudar o psicológico, vai mudar a visão de mundo. Então é isso que você quer criar. Você quer criar um espetáculo violento que traumatize a população, hipnotize de uma forma que permita programar a população do jeito que você quiser. Lembre-se, depois do 11 de setembro, o Patriot Act foi empurrado goela abaixo no Congresso. E então George Bush disse: vamos invadir o Iraque. E as pessoas nunca perguntaram por que estamos fazendo isso. Porque as pessoas ficaram tão chocadas com o evento que simplesmente aceitaram passivamente. E é isso que as vítimas de trauma fazem. Elas simplesmente aceitam o mundo ao redor porque fizeram isso. Elas se dissociam do mundo ao redor, certo? Então a ideia é criar o espetáculo. Por isso que hackear não faz muita diferença. Tipo, como você vai ficar traumatizado se o seu computador ficar desligado por uma semana? Tipo, quem liga, né? A questão é que é realmente um espetáculo. Outra coisa que é realmente importante é que, se você olhar para todos os grandes espetáculos do século XX, incluindo o assassinato de JFK, o 11 de setembro e Charlie Kirk, você verá um enorme simbolismo ocultista ao redor do evento, certo? Então, Charlie Kirk foi morto 33 semanas após a posse de Donald Trump. Ele foi morto 34 dias antes de seu 32º aniversário. Levou 33 horas para o FBI capturar o culpado. A coletiva de imprensa durou 33 minutos. O atirador tinha 22 anos. Eu poderia continuar falando, mas tudo isso é programado no evento para criar um medo e trauma subconscientes. Quero dizer, tudo isso é realmente muito bem orquestrado. Quero dizer, esse evento deve ter sido planejado durante anos. Talvez eles não soubessem que seria assim, talvez ainda não tivessem escolhido a vítima, mas queriam criar um espetáculo como o do 11 de setembro, para traumatizar as massas, para avançar ainda mais com a agenda deles. Você acha que a Covid foi uma espécie de... Não foi um espetáculo, mas eu estou vendo nesse evento hipotético de cibersegurança, de que estou falando, tipo um ataque hacker em massa ou algo assim. Eu estava pensando em algo parecido com a Covid, onde foi algo chocante, mas também, sabe, debilitante em relação ao seu modo de vida normal. Acho que isso é mais do que um espetáculo como o 11 de setembro, como você está dizendo. Sim, bem, acho que a Covid foi uma experiência. Acho que a situação saiu do controle e eles reagiram. E na resposta deles, eles reconheceram: meu Deus, as massas são apenas ovelhas. Eles simplesmente farão tudo o que mandarmos. E eles saíram impunes.
Então, acho que o próximo passo será o evento em si, que talvez seja o implante de microchips em seus corpos. Essa, creio eu, é a verdadeira intenção. Acho que a Covid pode ter sido uma experiência. Um cara normal? Então você fala sobre essa teocracia cristã e as alternativas que ela poderia representar. Você disse que poderia ser católico, pode ser protestante. Você mencionou os Mormons, né, o que é bem diferente do que o americano típico está acostumado em termos de teologia. Mas quem você acha que, e você diz que isso vai encerrar o conflito no Zerrero, que nós vamos presenciar quem no final das contas vai ser o verdadeiro perdedor dessa teocracia cristã? E quem serão os vencedores? Tipo, será que vai ser o homem comum porque eles vão receber uma esposa? Ou será que vai acontecer e os perdedores serão pessoas não heteronormativas? Ou serão mulheres? Sim. Ou simplesmente ateus, mesmo que sejam brancos e do sexo masculino? Sim, então eu não vejo a história como um conflito entre indivíduos e entre povos. Vejo a história como fundamentalmente um conflito de ideias, narrativas e ideologias, certo? Então, na época da fundação dos Estados Unidos, havia esse IMA, havia um grande conflito entre o ideal iluminista e o ideal da utopia cristã, certo? Quer dizer, lembra, os peregrinos vieram para a América para criar uma utopia cristã, a Nova Jerusalém, e isso meio que foi deixado de lado por causa desses ideais iluministas que agora se manifestaram em uma sociedade multicultural, liberal e secular. E isso eu acho que será o verdadeiro perdedor. Tipo, sabe, adeus multiculturalismo, não queremos isso, queremos que todos sejam cristãos. Adeus secularismo, adeus liberalismo e por aí vai. Quero dizer, a própria ideia de liberalismo vai morrer nesse processo. Quero dizer, é isso que eu acho que vai acontecer. Bem, eu Acho que sim, continue normalmente. perguntei isso por causa de, além da questão do iluminismo versus teologia cristã no Zecordway, havia a cultura escravocrata que vimos surgir no século XIX e o infame discurso do Mud Steel, que dizia que, você sabe, a sociedade é hierárquica e algumas pessoas precisam ter destinos trágicos, sendo obrigadas a trabalhar manualmente. E se não estivermos no topo, podemos acabar no fundo do Mud Steel. E eu fico me perguntando quem estaria no fundo da lama. Ainda assim, em termos de grupos, é possível observar o surgimento de novos grupos nessa teocracia cristã. Sim, essa é uma boa pergunta. E eu realmente não vejo a hierarquia econômica mudando muito. Quer dizer, sabe, é muito fácil para essas elites liberais vestirem roupas novas, certo? Como antes eles eram liberais e agora são apenas padres. Qual é a diferença, na verdade? O que eles fazem a portas fechadas é problema deles, certo? Mas o que eles fazem em público, quero dizer, eles vão respeitar. Teocracia, mas a portas fechadas, eles ainda operarão suas sociedades secretas, que serão de natureza liberal. Portanto, não vejo a hierarquia econômica mudando muito. Olá, Richard. Peço desculpas, mas preciso ir porque tenho outra ligação às 11 horas. Sem problemas. Sim, claro. Sua presença aqui nos beneficiou muito. Espero sinceramente que você possa voltar em breve, definitivamente. Mas obrigada, e falaremos com você em breve. Obrigado. Ótimo. Obrigado. Ok. Tudo bem. Obrigado. Bye bye. Tchau.